Graça e paz, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao 10º episódio do ICPC Podcast. Podcast. Queridos, é com alegria, eu, evangelista Fernando, estou aqui junto com a minha amiga cooperadora Janaína. A paz, irmãos, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui mais uma vez. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, meus amigos, meus irmãos. Já quero pedir para vocês, já vai compartilhando, envia lá no grupo da família, no grupo do WhatsApp, vai mandando para várias pessoas. Para você que não conhece ou para você que sabe já, vou te lembrar as nossas redes sociais, tá? No Instagram é ICPC_sede_SP. No YouTube você vai achar o canal da igreja ICPC_sede_SP. Do podcast é o ICPC Podcast. No Facebook, ICPC Igreja Cristã Pentecostal em Cristo. Já vai compartilhando, manda no grupo da família, manda no grupo da igreja, manda para aquele amigo seu, aquela amiga, aquela pessoa que precisa ser edificada, precisa ouvir uma palavra da parte de Deus. Eu tenho certeza que hoje essa entrevista vai marcar muitas vidas. Hoje nós temos um bate-papo muito especial. Eu tenho certeza que Deus vai utilizar este momento para edificar a sua vida. Então não guarde isso só para você, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus, amém? Olha que interessante, hoje nós temos a alegria de receber um homem que vive o ministério de forma completa. Desde pequeno foi ensinado pelo seu pai a servir a Deus com dedicação e compromisso. Ele é pastor, músico, professor, estudante, esposo de pastor e pai. Carrega diferentes responsabilidades, mas mantém um único propósito: servir a Deus com fidelidade. Com uma rotina intensa e um coração sempre disposto, tem sido instrumento de Deus dentro e fora da igreja, impactando vidas através do exemplo, da palavra e da música. E é com muita alegria que hoje nós recebemos nosso querido pastor Lucas. Seja muito bem-vindo, pastor Lucas. Muito obrigado, gente. Obrigado por esse convite. Obrigado, Fernando, Janaína, Rodrigo, Diego. Muito obrigado, gente. Obrigado às meninas que ficaram ali no meu lugar na mídia. É um prazer estar nessa mesa para conversar com vocês sobre a palavra de Deus e um pouquinho da nossa história. Glória a Deus. Queridos, para você que não sabe, o Lucas, pastor Lucas, ele é peça-chave fundamental para que tudo isso aconteça. Ele fica cuidando ali minuciosamente da mídia, para que tudo chegue aí com qualidade na sua casa. Então, ele é, assim como todos, mas ele é uma peça de extrema importância para que esse podcast aconteça. E então, hoje nós temos um prazer muito grande de entrevistar esse pastor, esse homem de Deus, esse pai que nos inspira com muitas atitudes. Antes da gente começar fazendo as perguntas, deixa eu te contar uma novidade, tá? Hoje nós temos um sorteio especial. Eu não sei se você gosta de panetone, pastor? Rapaz, isso daí é bem... Quem não gosta, né? Você gosta de panetone, minha filha? Muito gostoso. Se vocês verem eu chamando ela de minha filha, é porque é uma forma carinhosa, tá? Verdade, então, gente. ela e a irmã dela eu considero como minhas filhas, tá? Então não estranhe. Gosta de panetone? Nossa, eu acho que a melhor época do Natal é por causa do panetone. Gente, o panetone, ele simplesmente já é muito bom, ele já é gostoso. Imagina ele trufado. Meu Deus. Nossa, Dá até água na boca. Não, é sensacional. Esse panetone aqui, ele não é um panetone comum, tá? Ele não é um panetone simples, ele é um panetone artesanal. Ele é feito e preparado com muito amor e muito carinho pela nossa patrocinadora, @Delícias da Promessa. Isso aí. Delícias da Promessa, cooperadora Juliana, muito obrigado mais uma vez por dar essa força aqui pra gente e tá nos ajudando a engajar o nosso podcast. Queridos, esse panetone é um panetone trufado, tá? Tá aparecendo o vídeo aí já? A Manu vai colocar o vídeo só para você entender mais ou menos o que é um panetone trufado. Esse panetone ele é feito... Como que é preparado? Ele é cortado, dentro dele é colocado um recheio de chocolate. É um recheio maravilhoso. Esse aqui é o Duo. Ele é recheio de brigadeiro branco com recheio de brigadeiro normal. Pentecostal, pensa. Deixa eu abrir aqui, só para mostrar para vocês aqui, pra vocês terem uma ideia. Tá passando o vídeo aí, minha filha?
Tá. Você que tá assistindo aí em casa, você tá vendo o vídeo, esse vídeo que você tá vendo é do mini panetone, mas é o mesmo processo. Esse é de 160 gramas, esse aqui é de 1 quilo. Meu Deus. Olha o acabamento desse panetone, gente. Dá pra Nossa. ver aí na câmera? Dá pra ver, mídia? Olha que lindo, olha. Lindo. Muito lindo, né? Dá até água na boca. Nossa, não. Gente, isso aqui é coisa de Deus. Tá, esse é pro sorteio. Esse é pro Como que sorteio. eu faço pra comprar um desse? Para você comprar, você vai acessar lá o Instagram, @Delícias da Promessa. Lá no link da bio vai ter o cardápio completo de todas as novidades da loja. Lá já tem o valor, o tamanho que você quer, tá? Ou então você consegue chamar a cooperadora Juliana no direct. O link vai estar na descrição. Vai estar na também, descrição, o link vai estar na descrição. Você Direto consegue. no cardápio, né? Direto no cardápio. Você consegue chamar ela no direct também, conversar com ela, negociar, fazer encomendas, entendeu? O preço tá super bacana, tá super acessível. Para você que precisa aí de uma sobremesa para ceia de Natal, irmão, a gente vai falando mais no decorrer do nosso podcast para você entender. Mas desde já quero falar, é benção, é bom, é gostoso. Não sei dar o nó, deixa aqui. Tá A gente vai- lindo. eu vou abrir ele de novo daqui a pouco para mostrar para vocês. E eu vou liberar já a primeira regra, tá? Você que gostou, se interessou, você que assiste o canal, ó, a primeira regra é a regra básica de sempre, tá? Você vai se inscrever no nosso canal, você vai compartilhar o link do podcast, não é só se inscrever. Vai lá no YouTube, tem lá a setinha compartilhar. Clica naquela setinha, tá lá, copiar link. Copia esse link, irmão. Reposta ele nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, primeiro passo, você vai entrar no nosso canal do YouTube, você está assistindo aí agora, você vai clicar lá naquela setinha de compartilhar, vai copiar o link. Copiou o link, você vai colocar no Stories do Instagram, do WhatsApp e do Facebook. Essa é a primeira regra, tá? Depois, no decorrer, eu vou lançar as próximas regras aí para você participar e ganhar essa maravilha. Vamos lá, minha filha, para a primeira Vamos pergunta, lá. pastor Lucas? Vamos lá, pastor. Você foi apresentado à igreja ainda muito novo, né? Uhum. Teve um momento que marcou seu encontro com Cristo, ou você foi tendo a ciência de que você tinha que conhecer Jesus com o tempo, ou marcou algo assim sobrenatural na sua vida? Ó, teve vários momentos que marcaram a minha trajetória com Cristo. Eu acredito que ser cristão, ser da igreja, né? Tipo, principalmente quem cresce no berço evangélico, tem vários momentos da sua trajetória que Jesus vai te encontrando, né? Mas sim, foi isso mesmo. O meu pai se converteu quando eu tinha 2 anos de idade. E desde então ele me levava para a igreja junto com as minhas irmãs. As minhas 2 irmãs também chegaram a se converter, né? Meus tios se converteram. Foram eles que ganharam meu pai para Jesus. Meu tio Júnior, que é o taxista, ele chegou a tocar com belo, ele usava crack. Sério? Tem uma Nossa. história bem. verdade, Ele tem uma história bem, tipo, bem forte. E ele se converteu, e o meu tio Sebastião também, né, que já é falecido, ele Uhum. se converteu e pregaram o evangelho pro meu pai. E o meu pai odiava crente, Nossa. né? Nossa, ele queria matar os crentes. Ele odiava e falava que nunca ia largar o catolicismo, né? E seus santos, assim. E, tipo, um dia, meu tio Júnior, eu acho, deu um CD pra ele do J Neto. Nossa. E J aí, Neto. e aí o J Neto tem a voz muito parecida com aquele cantor que não tem uma perna, que tem uma perna de pau. Canta todo final de ano. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Nada me compara esse amor. E ele começou a cantar Nada Me Separa Desse Amor. E meu pai escutando, foram acho que 2 músicas que tocaram o coração do meu pai começou a chorar. Que O legal. Espírito Santo encontrou ele e ele se converteu. Isso eu tinha 2 anos de idade, né? O sonho do meu pai sempre foi ter um menino pra ser jogador de futebol, Sim. né? Coisas assim. Ele já tinha conversado com os clubes. Meu pai trabalhava num clube à noite. E então ele já tinha essa intenção de me colocar pra ser um jogador de futebol. Sim. Quando meu pai se converteu, esse sonho mudou, né? Sim. Então, com 2 anos de idade, meu pai começou a orar para que eu fosse um pregador da palavra, um músico Sim. e um pastor. E nisso tudo, aconteceu várias coisas na minha trajetória que me trouxe até aqui, né? Uma das coisas, quando eu tinha 2 anos de idade, eu fui pra praia. De 2 a 3 anos, eu fui pra praia. Eu não me recordo dessa Uhum. história, né? Sim. Claro. Eu só escuto o que, tipo, me contam.
E eu fui pra praia e eu comi um camarão. E eu tenho alergia a frutos do mar. Nossa. Meu Deus. E aí deu água no pulmão, deu várias complicações, Meu eu fiquei Deus. internado e tal. Aham. E aí meu pai conta que no dia que ele foi me visitar, ele precisou assinar um termo de responsabilidade para fazerem tipo uma cirurgia, uma drenagem, né, da Sim. água no pulmão. E ele conta que, tipo, ele assinou ele tava orando de madrugada, na verdade, antes de assinar o termo, ele tava orando de madrugada, e ele falou, Deus, ó, não é meu filho, é teu filho, tá Sim. em tuas mãos, então, tipo, o Senhor faça o que o Senhor quer. Eu te entrego ele e o Senhor faça o que o Senhor quer. E aí, durante o dia, ele assinou o termo e ele falava que, tipo, escutava da porta, assim, do médico, eu gritando, berrando, chorando. E ele ficava, Senhor, é teu filho, então o Senhor faça o que o Senhor bem quiser, é teu filho, é teu Meu filho. Deus. E ele conta que tinha uma certa porcentagem lá, tipo, de vida, se eu não me engano, era menos de 10% Nossa. que eu poderia Meu sobreviver. Deus. Tava bem complicado o meu estado. Sim. E aí... Tá funcionando aí? Tá funcionando, né? Eu escutei minha voz, achei que não tava funcionando, desculpa. Se a Carol quiser aumentar um pouquinho a potência lá da onde a gente viu, Mas aumenta tá só um bom, pouquinho sim. mais. E aí, então, enfim, esse foi, tipo, um marco da minha história, que meu Uhum. pai, a médica, a enfermeira, né, chegou pro meu pai e me entregou são e salvo Nossa, ali, falou glória a assim, ó, Deus por parabéns, isso. pai. E, então, tipo, esse foi o primeiro momento da minha história, quando eu escutava essa história, assim, eu Sim. falava, olha, fui escolhido por Deus, Milagre. eu fui entregue, né? E é isso. Depois eu passei minha infância toda, tipo, dentro da igreja, eu vi meus primos tocando, meu tio tocando, né? Eu até achei engraçado, depois eu falo sobre isso, mas assim, tipo, a história da Mailine sobre ela ter sido. Sobre alguém ter desacreditado dela também aconteceu comigo. Meu Deus. Enfim, eu cresci com 8 anos de idade, eu lembro que eu tive muitas conversas com a minha família sobre a igreja, porque na igreja que a gente se converteu, a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, é uma igreja que saiu da Deus e Amor. Então, tipo, ele tem um sistema religioso Uhum. muito tradicional, que poderia Sim. se dizer. Eu ia dizer tipo, opressor, mas para Não. quem tá lá, não é isso, Sim. entendeu? Sim. A gente tava lá, a gente aceitava, tipo, de boa aquilo dali, aquele sistema mais tradicional. Então não podia muita coisa, não podia assistir televisão, não podia andar de Nossa. short, não podia andar de regata, homem não podia ter o cabelo grande, não podia usar anel, pulseira, colar, nada disso, sabe? E tanto que meu pai até hoje, ele veste social. É verdade, seu pai É sempre verdade. tá Só de vive social. de social. Eu nunca vi o pastor Jonas sem estar de roupa social. Então, ele tá, graças a Deus, assim, ele tá entendendo algumas coisas, e tá mudando, mas ele ainda ele tem isso como princípio. Sim. Ele não usa short, ele fala que não tem ninguém que faça ele usar short, porque ele ouviu um direcionamento do Espírito Santo sobre isso, não só ele na nossa igreja, como vários irmãos comentaram sobre isso, tipo, de sair de short de casa e escutar uma voz falando com ele. Gente, olha isso, que tipo, Meu Deus. porque imagina, você tá num local onde a igreja, ela tá pedindo para você seguir aquela norma, Certo. né? Uhum. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Sim, sim. Tem um porquê daquela norma, mesmo que não seja um porquê pra gente, entendeu? Mas seja um porquê, tipo, daquele sistema ali. Certo. E se você desobedecer, você tá desobedecendo, né? A uma ordem vinda Uhum. de um pastor, uma ordem de um Claro, líder espiritual. claro. Então você tá em pecado. E era isso que meio que acontecia, né? Acho que é engraçado pensar sobre isso, porque. Gente, desculpa, eu tenho um pouco de. Vocês Sem viram que eu tenho problema. TDAH, né? Então, vou entrando em várias histórias. Mas eu lembro que eu ouvi uma história falando sobre isso exatamente, de uma pastora que ela recebeu um anjo dentro da casa dela. Olha que forte isso. Meu Deus. Meu O anjo Deus. desceu dentro da casa dela e falou pra ela não usar saia jeans. O anjo falou pra O ela. anjo falou pra ela não usar saia jeans. E aí você fica tipo assim, que o anjo quer? Meu, propósito. Sim. É É verdade. propósito de cada pessoa. Tem pessoas que Deus pede pra não cortar o cabelo. Sim. É propósito, é É propósito. verdade. E aí você vai falar assim, mas isso daí é antibíblico, não tem nada a ver. Não, não é antibíblico. É bíblico. É verdade. Vamos falar sobre Samuel, vamos falar sobre Sansão, que eram Uhum. pessoas nazireus de Deus, né? Que não podia cortar em cabelo, não podia tocar em Passar mulher navalha, impura, sim. não podia passar navalha e não podia beber bebida forte. Então é bíblico. Deus tem os que se separa para ele daquele Sim, jeito. sim. Sim. E aí, enfim, então a gente estava num sistema muito religioso e eu lembro que com 8, 9 anos eu não queria mais ir para a igreja. E cara,
Você acha que por conta desse sistema... Não, foi porque as minhas irmãs se desviaram. As minhas Sim. irmãs acabaram se afastando desse sistema, né? Aí, infelizmente, esse sistema ajuda muitas pessoas, mas também mata muitas pessoas. Porque é difícil, né? Sim. E as minhas irmãs eram jovens, tipo, o 18, 19, 20 Sim. anos, por essa idade, assim. E elas saíram da igreja, e quando elas saíram, eu, tipo, percebia que elas não estavam indo mais pra igreja, né? E, tipo, Uhum. não entendia por que eu era obrigado a ir. E, cara, uma coisa que me marcou, tipo, não sei se minha mãe vai lembrar disso, mas a gente morava em cima da igreja. E tinha uma escada. Na igreja onde o meu pai tem ainda a igreja, vocês Uhum. conhecem? Sim, sim. E tem uma escada ali pra cima e a gente morava na casa de cima. Eu tava na escada e falava, gente, eu não sei porque meu pai quer me obrigar a ir pra igreja, não sei o quê. E minha mãe conversou comigo aquele dia falando assim, filho, ir pra igreja é ruim? Eu, não. Então, por que você não vai pra igreja? Nossa. Sim. Então, tipo, faz o que o seu pai tá pedindo. Você acha que seu pai tá querendo o seu mal? Uhum. Eu, não, acho que não. Então vai pra igreja, entendeu? E, gente, o mais engraçado de tudo isso é que minha mãe não era crente. Meu Deus. Minha mãe não aceitou esse sistema entrar dentro da casa dela, né? Sim. Uhum. E meu pai queria tirar a televisão, queria que minha mãe usasse saia, que não cortasse cabelo. Mas, só uma dúvida, a sua mãe também se converteu no período que você e suas irmãs eram da igreja ou não? Não se converteu. Ela não se converteu. Eu não sei se ela entendeu o que ela fez, mas há uns 2 anos atrás a gente participou de uma imersão de um homem chamado Márcio Micheli, né? E nessa imersão ele fez algumas pessoas aceitarem Jesus. Só que assim, cara, eu acho tão bonito como minha mãe é, o jeito que ela é, entendeu? Apesar dela não vir para a igreja, apesar dela não ser crente, né? Sim, sim. Ela tem uma sabedoria muito grande. Tipo, ela sabe como se portar com as coisas. Ela também foi uma peça fundamental, tanto na minha criação quanto na minha permanência na igreja. Sim. Porque se não fosse ela, tipo, se fosse só meu pai, eu acho que ele não teria conseguido. Porque por muito tempo. Então, o que aconteceu? Com entre 8 e 9 anos, eu queria meio que me desviar, né? E aí Sim. minha mãe conversou comigo, eu voltei pra igreja. Foi nesse período que eu comecei a tocar. Tipo, 10 anos de idade foi quando eu comecei a aprender a tocar. Meu pai, ele tinha uma apostila vermelha da capa. Aquela apostila sumiu, evaporou. Com certeza eu dei um sumiço nela. Levei pra algum lugar. Gente, andava com aquela apostila pra tudo que é lugar. Mas tinha o que nela? Era uma pasta onde o professor dele imprimiu algumas músicas pra ele. Primeira música que eu toquei na igreja foi Renova-me. Mas era o quê? Sério? Qual instrumento? Era violão. Violão. Ele também queria aprender violão. E uma coisa legal da minha história é que nunca faltou instrumento lá dentro de casa. Que legal. Desde que eu me recordo, desde os 2, 4 anos de idade, sempre teve um violão pra mim. Gente, eu fazia o violão de escada, de skate, quebrava o violão todo. E Agora eu lembro que, entendo o Benjamin. Por isso que os filhos, os menores também têm uma fixação por instrumento, né? Tem. Então, nossa, quebrava o instrumento. Eu lembro de ir com meu pai, assim, várias vezes no luthier, ele mandar arrumar. A nossa igreja tinha, em São Bernardo do Campo, tinha um luthier que era amigo dele, e ele mandava arrumar o instrumento. Sempre, assim, eu fui umas 3 vezes lá, pelo menos. Sim. E sempre foi bem assim. Minha mãe comprava gaita, flauta, microfone. Eu me recordo, assim, mais ou menos de ter, tipo, 4 a 5 microfones que a gente colocava na caixa de som, aquele som, sabe? Sei, sei. Que tinha o disco de vinil em cima, cara. E aí a gente colocava lá e eu ficava cantando junto com a rádio. E era bem isso. Então, tipo, nunca faltou instrumento dentro de casa. E meus pais foram a minha primeira referência de cuidado de Deus. E eu acho que isso é muito importante as pessoas terem. Porque os pais da igreja não pensam nisso. Não pensam que tem que levar seus filhos para Deus. E eles querem que, na verdade, Deus fale com os filhos, mas não através deles. Boa. Como eu falei, quando eu tinha 9 anos de idade, quem foi a porta-voz do Espírito Santo foi minha mãe falando ao Sim. filho, não fica pensando isso, vai para a igreja. E foi isso que me levou a tocar. E aí, com 10 anos de idade, eu comecei a tocar violão. Eu lembro que eu peguei essa apostila e eu fiquei uma semana treinando, assim, tipo, 4 horas por dia. A música Renova-me tava muito ruim. E aí, eu peguei, fui pra igreja e eu levei o meu violão. Eu tinha ganhado um violão preto, que meu pai, junto com a minha mãe, me deram esse violão. E aí, eu fiquei na igreja desesperado. O violão não era elétrico, nem nada. Meu tio tocava guitarra na época, meu tio Júnior.
E aí eu falei, quero uma oportunidade, eu quero tocar com esse violão. E aí, no finalzinho, assim, antes de passar pra palavra, eles me deram essa oportunidade. E, nossa, que desespero, que nervoso. Eu peguei o violão e eu não sabia o que fazer, eu errei todas as notas, o violão não tinha correia, eu cantei tudo errado, mas aí deu certo. Sim. E aí eu queria levar todo santo dia o violão pra igreja. Aí meu tio chegou e falou assim, Lucas, para de tocar. Nossa. Você Seu não... tio? Meu tio. Você Meu tio jura. Para de tocar, você não tem talento, você é muito criança. Mas você ele vai... não quis te ensinar, já que ele tocava Não, guitarra, não. poderia te ensinar, ó, me segue aí. Então, só que assim, ensinar não é pra qualquer pessoa. A gente acha que É. todo mundo que sabe ensinar. Não Sim, funciona assim, né? Tem gente que tem paciência pra ensinar, entende o processo de ensinar. E eu descobri isso depois que eu virei professor. É E verdade. quando eu comecei a dar aula de bateria pro Benjamin, eu queria matar ele. E aí eu comecei a dar aula pra outras pessoas. E eu comecei a falar, não posso esganar o filho dos outros, né? Não. O meu, a gente fica bravo, grita, briga. Mas dos outros eu não posso. E aí Meu eu percebi que eu precisava aprender a ensinar. Então, tipo, eu fiz cursos pra aprender a ser professor. Sim. Hoje faço faculdade e muito mais. Enfim, vocês me perguntaram qual foi, tipo, eu fugi totalmente Que isso, você da responde, conversa. você foi respondendo. Mas assim, pra mim foi primeiro os meus pais, que foram referências. Meu pai, cara. Meu pai me contava os testemunhos. Meu pai me fazia ler a Bíblia. Ele, em vez de ele me corrigir, tipo, batendo, né? Brigando. Olha que engraçado, eu nunca apanhei dos meus pais. Que legal. Sério? Nem posso falar pra minha mãe que... Deixa quieto. Que lá em casa não funciona bem assim, mas tudo bem. E eu acho que é por isso que eu sou assim. Oh, mas eu digo que é uma boa forma de corrigir o filho é com a palavra. Eu entendo que tem pai e mãe que chega a bater, mas no caso da palavra, sim, eu acho bem melhor. Salomão ele vai falar que você tem que ensinar com a vara. Tá na Bíblia. Aham. É Bíblia. Sim, não, mas ela tá falando sobre, tipo, ensinar a É, palavra. não, tipo- Eu concordo. Não, eu Dá não uma discordo varadinha disso. só Vai no- de pai a Sim, mãe sim, e os filhos. Não, Mas é sobre a uma- palavra, eu acho muito fundamental. Sensacional você pegar o seu filho e ele olha aqui, filho, ó, o que tá escrito aqui. Era isso que ele fazia. Olha, tá aqui. Isso é muito importante. A minha né? tia, uma vez, rapidinho, contando essa história de ensinar a filha, quando a gente é criança, é muito normal a gente mentir. E é vergonhoso falar isso. Uma vez, nas férias da escola, minha tia pegou eu, minhas irmãs e meu primo e fez a gente fazer uma campanha de oração lendo Apocalipse. E era Apocalipse capítulo 20, alguma coisa assim, que fala pra onde vai os mentirosos, né? Nossa, Não, tudo que a não, gente falava, a gente parava. Será que a gente tá mentindo? Tipo, se alguém ligasse, aí onde você tava? A gente falava, a gente tá na sala, sentado no sofá, só pra não mentir. Por causa de alguém que tava ali instruindo a gente a palavra. Cara, forte. com isso, eu lembro, tipo, meu pai várias vezes fez isso. Então ele pegava a Bíblia, sentava comigo, me chamava na mesa, né? E ó, filho, aqui, tá vendo? A palavra de Deus diz isso, isso, isso. E era assim meu ensinamento em casa. Teve uma vez que na escola, eu já tinha, tipo, eu já era grande, acho que eu tinha uns 13 anos de idade. E aí tinha a apostila, né? Foi logo a época que mudou. Tinha Sim. umas apostilas, uns livrinhos. E aí era de ciências. E aí falava sobre o Big Bang, né? Uhum. Sobre, tipo, a teoria da evolução. E falava também sobre a Bíblia. E perguntava, o que você acha das duas? Aí eu escrevi assim, a Bíblia é mentirosa. A ciência é mentirosa e a Bíblia é verdadeira porque é a palavra de Deus. Gente, eu fui motivo de chacota na Meu escola. Deus do Nossa. céu. Eu lembro disso. O pastor Gabriel, se estiver assistindo, ele vai lembrar. Mano, tinha uma menina Daiane que ela me lembrou todos os anos sobre isso, Meu cara. Deus. Até o ensino médio ela Fez ficava falando. questão. Fez questão. E, pastor, assim, você foi muito cedo pra igreja, muito novo. Sim, desde os 2 anos eu Desde- fiquei na igreja, só que teve um período de 2 anos que eu fiquei afastado, que eu fiquei morando na casa dos meus tios, que foi por volta, foi na terceira e na quarta série. Então Certo. por volta desses 8, 9 anos, né? E você se recorda com quanto... Porque, assim, estar na igreja não é a mesma coisa que ter um encontro com Cristo, né? Certo. E você se recorda qual foi o momento que você teve o encontro com Cristo que você falou, cara, é isso que eu quero? Porque eu, como pai, a gente sabe que muitas vezes a gente leva o filho pra igreja sem ele querer ir. É verdade. Acredito que não foi diferente com você, Uhum. né? Você também relatou que teve momentos que você queria parar de ir. Mas chega uma hora que ele desperta, ele tem um encontro com Cristo, Sim. né? E quando que isso aconteceu na sua vida? Eu tinha 14 anos de idade quando a gente foi pra Porto Velho, Rondônia. Certo. E nessa ida pra Porto Velho, Rondônia, eu tive acesso a jovens que, tipo, não era do centro grande, tipo, não era de grande metrópole, né? Igual eu era. Então eles buscavam muito, eles contavam sobre testemunhos pra mim.
E os meninos eram, tipo, normalmente mais velhos do que eu. Eles, tipo, eram batizados com o Espírito Santo desde os 8, 10 anos. Sim. E eu nada. Eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos nisso. E aí, eu sei que eu já jejuava. Meu pai sempre me ensinou, desde os 9 anos de idade, a jejuar. Só que assim, ele pediu pra mim jejuar pra arrumar uma esposa. 9 anos. Funcionou? Funcionou, Funcionou, arrumar uma deu esposa. certo. Engraçado, porque ele falou, ó, você tem que arrumar uma esposa, filha de presbítero ou pastor, e desse jeito que busque a palavra de Deus, que ore, que goste de filhos, não sei o quê. Arrumei essa esposa. Caramba, deu Te amo, certo. meu amor. Deu certinho, meu. Enfim, eu tava lá e eu já jejuava, né? Eu já orava, só que eu nunca tinha tido aquele encontro de verdade com Deus. E aí, a gente tava em Rondônia e os meninos começaram a falar muito sobre oração, sobre jejum. Eu acho que a gente ficou uns 20 dias lá. Na última semana, era a última vez que a gente ia pro monte. E aí eu lembro que, tipo, eu tava jejuando bastante pra mim, tipo, 13 anos, eu tava jejuando da meia-noite às 2. Que lá era regra, né? Você precisava começar o jejum da meia-noite. E aí eu jejuava até as 2. E aí na última semana eu aumentei para as 3. E no último dia eu aumentei para as 4. E a minha intenção do jejum era que eu fosse cheio do Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, eu quero ser cheio do Senhor, não sei o quê. E nisso, nessas idas, a gente foi várias vezes pro monte durante esses 20 dias. Só que eu nunca tinha tido um encontro real. Até que no último dia, eu fui pro monte e a gente começou a orar e eu comecei a pedir, eu queria ser batizado. E eu comecei a chorar. Só que, sabe quando aquele clamor vem, sei lá, da alma? Sim. Eu era tipo eu fiquei obcecado por aquilo. Uhum. Eu chorava, chorava, chorava. Eu brinco até que meu pai tava orando, ajoelhado numa cadeira, assim, no monte. E eu me debrucei atrás dele. E aí ele tava chorando, falando em línguas lá, orando com Deus. E eu queria muito ser batizado. Teve uma hora ele falou, por favor, Espírito Santo, batiza ele. Ele não tava aguentando mais o meu peso nas costas dele. E aí ele me chamou pro lado, começou a orar por mim e tal, e não fui batizado. Meu Deus. E tava acabando o negócio e eu não fui batizado. Nossa. E aí eu, poxa vida, meu, o que acontece? E eu, tipo, quando criança, eu ia pra vigília, ia pra monte, eu já vi as folhas pegando fogo, que vocês já comentaram Sim. sobre isso, as folhas ficarem azul, já vi isso, cara. Eu lembro de um dia, o tio Júnior, que foi Aham. o que me falou que eu não iria tocar, teve um dia que ele tava orando num espaço, assim, que ao redor da cabeça dele ficou tudo azul. Ele, Lucas, vem aqui, vem ver, e ele me mostrou aquele negócio, tudo azul. Então, tipo, eu já tinha essas experiências, mas eu ainda não era batizado com o Espírito Santo, já era batizado nas águas, mas ainda não tinha esse batismo, esse renovo, né? E aí, eu sei que estava terminando, eu comecei a chorar angustiado. Eu falei, pronto, acabou minha oportunidade de ser batizado com o Espírito Sim. Santo. E aí o pastor começou a louvar um hino, tal, começou a orar pelas pessoas, e eu era o último da fila. Ele começou da direita para a esquerda e eu era o último. E aí ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim, Espírito Santo, seu filho está clamando aqui, ele quer ser batizado. Se o senhor quiser, batiza ele. Aí eu, glória, 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 glória. Meu Deus. Os antigos falaram que tinha que falar glória a Deus. É e eu verdade, eu fui É. batizada assim. Eu E aí, também. eu sei que, tipo, na primeira vez, mano, vinha aquele negócio, aquele fervor, meu coração queimando. Cara, uma sensação incrível, é diferente. Sim. E minhas pernas tremendo, e eu lá todo me tremendo, e glória, glória, glória. Eu parava e falei, meu, tem que respirar. Por quê? Quando meu pai foi me instruir sobre o batismo com o Espírito Santo, ele falava assim, não pode brincar com línguas. Sim. É verdade. Porque a blasfêmia contra Deus, a blasfêmia contra o Filho é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo Meu Deus. É não muito tem forte. perdão. É isso É mesmo. verdade. E aí eu tinha medo de fazer por minha vontade. E eu sei que por 2 vezes eu fiz isso. Na terceira vez o pastor gritou, deixa ele te batizar. Gente, parece que eu levei um soco no peito. Eu não sei como que foi aquilo, mas tinha uma árvore atrás de mim. Aham. E tudo que eu não queria era bater a cabeça na árvore. Mas eu senti meu corpo sendo jogado pro lado. Nossa. Na hora que eu tava no ar e eu caí do lado da árvore. Pum! E eu caí todo me tremendo lá, falando. Eu lembro que eu falava, tipo, TTT, um negócio assim, tipo, Aham. disparado lá. E eu, meu Deus, eu tô batizado. E aí terminou, a gente ficou mais uns 30 minutos orando lá, todo mundo querendo ir embora, já era mais de 1h da manhã. A gente tava, eu acho que desde as 10, 11 horas orando, e aí terminou. E eu fui falando em línguas, chorando, sentindo aquela graça.
E aí eu lembro que eu não fui pra casa do pastor, que a gente tava hospedado na casa do pastor, eu fui pra igreja, que os meninos foram dormir na igreja. Era de um sábado pra um domingo. E no domingo de manhã, eu não lembro se era sábado pra domingo ou domingo pra segunda, mas era alguma coisa assim. E de manhã tinha oração das irmãs. E a gente ficou a madrugada acordado, falando em línguas, pregando, não sei o quê, e tudo mais. E, cara, a presença de Deus era tão real, era quase palpável, Nossa. sabe? Meu Deus, é forte Tipo, demais. muito forte, muito forte. Então essa foi a minha maior experiência com Deus, eu acredito. Que, tipo, eu falei, nossa, quando eu fui batizado com o Espírito Santo foi uma coisa, tipo, custosa. Demorei pra ser Demorou. batizado, mas foi uma delícia. Que legal. Você já tinha sido batizado nas águas quando você se Já, eu fui batizou? batizado nas águas com 13 anos. Ah. Eu fui batizado no Espírito Santo um dia antes de eu descer as águas. Nossa. Nossa, acredita? que legal. Você acredita? Foi muito forte. Nunca vou esquecer desse dia. Esse É dia é incrível, sensacional, né, é cara? incrível. Embora, tipo, que pena que a gente muitas das vezes não permanece na mesma fé. É verdade. Que a gente tem que estar buscando isso, mas foi uma coisa incrível. Foi uma Foi coisa incrível. marcante. E vem cá, e de onde surgiu o sonho de formar uma banda? Então, quando eu aprendi a tocar, meus primos já tocavam, né? Aham. Então, tipo, direto eu pegava aula com eles, aprendi alguma coisa com eles. Certo. Meus primos, eles todos tocam na Assembleia de Deus. Tem o Jonathan, que é mais perto, né? Que toca na Pentecostal de Jesus Cristo, ele ainda tá lá. Enfim, minhas primas todas cantam. Então, tipo, eu acho que isso foi surgindo naturalmente. Sim. Eu congregava na igreja do meu tio e meu pai conhecia o Josafá, que ele já veio aqui. Uhum. Ele é um rapaz cego de um olho, acho que você já deve ter visto Acho ele. que eu lembro dele, sim. Isso, ele toca baixo, toca muito. Sim. E ele tinha uma bandinha, ele da Assembleia de Deus Minas Gerais, e ele ia visitar a nossa igreja para tocar. E aí eles chamaram uma vez, uma oportunidade para mim tocar com eles, só que eu era molecão, tinha tipo 14, 15 anos, então não tinha como ir até lá, sabe? Enfim, e aí eu aprendi muito com eles. O irmão dele, o Eliel, ele foi meu professor quando eu tinha 13 anos de idade, de guitarra. O Josafá estava sendo meu professor de baixo e violão. Então eu estava aprendendo muito com eles. E eu acho que foi aí que eu olhei e falei assim, cara, eu quero ser músico. Com, tipo, 15 para 16 anos. Foi quando eu olhei e falei assim, meu, eu quero ser músico, eu quero viver disso, eu quero tocar, sair pelas Coração igrejas. ardeu, descobriu ali que Foi ali. era aquilo que você E queria o mais fazer. engraçado, gente, que eu nunca tive, tipo, talento pra outras coisas. Ou melhor, eu nunca me senti encaixado. Certo. Eu vi um Reels esses dias que eu postei nos stories, É. que fala assim, artista nunca se sente encaixado em nada, né? Uhum. Você, tipo, não tá preparado pra estar atrás de uma mesa de escritório, Sim. não tá preparado pra vender, e no final das contas você tem que fazer tudo isso. Tudo isso, é. Mas eu acho que foi aí que despertou, né? E aí, quando eu vim pra cá, quando eu tinha 16 anos, que eu comecei a namorar com a pastora Maírames, em 2013, eu vim pra cá e aí eu comecei a ver que tipo, tinha uma galera que tocava, né? A Maylene já tocava. A Maylene falou sobre bateria, ela tocava melhor do que eu bateria. Sim. Se eu fui a inspiração pra ela tocar baixo, ela foi minha inspiração pra tocar bateria. Que Porque eu era legal. louco pra tocar bateria, né? E ela já tocava, e aí eu ouvi ela tocando, eu já sabia um pouquinho, né? Eu pegava as músicas, pegava a bateria praticamente de ouvido nas músicas. E aí eu comecei a estudar bateria. E aí a bispa me deu um livro, né? Pra mim estudar bateria. E aí logo então, o Pedro, né? O filho Eu da ia pastora perguntar Helena. isso pra você. Por que crianças improváveis? Não é, tipo... Eu era uma delas. Mas assim, Jana, foi o que o pregador pregou aqui quinta. O pregador foi o Fernando, gente. E ele pregou sobre estar disponível. E eu acho que a criança tá muito disponível na Muito, igreja, né? é. Então vocês eram as meninas que tinham mais disponibilidade na igreja. Então, tipo, não se sinta especial, brincadeira. Se sinta especial porque Deus te escolheu pra isso. verdade. Sim. Mas assim, não foi porque, tipo, eu quis que fosse você, entendeu? Foi que eu vi a sua disponibilidade e eu vi o seu compromisso com aquilo. Tanto que, tipo, meu, até hoje, se eu ver uma criança, um exemplo disso, eu sou professor de música, ganho minha vida com isso, né? Eu trabalho com isso, essa é uma das minhas profissões. Só que, tipo, o João tá aqui quase toda tarde, entendeu? A maioria das vezes pra me encher o saco. Mas, meu, quando ele senta na bateria, eu vejo o desejo dele pra tocar bateria, eu não aguento, cara. Eu falo, vem aqui, menino, eu vou te ensinar uma Vou coisa. ensinar, é. Entendeu? Da última vez ele saiu daqui quase chorando. Esses dias a Carol faz aula, a aula da Carol acabou. Eu falei, gente, cadê a Carol? Tava aqui, os dois cantando junto. Eu falei,
Então, eu gosto disso, porque quando eu vejo uma pessoa que tem a disponibilidade, eu me lembro. Eu lembro de mim quando eu era pequeno, entendeu? Que eu amava isso. Cara, quando eu tava na igreja do meu tio, antes de vir pra cá, minha prima deu uma bateria pra igreja, e aí a bateria era toda velha, tipo, tudo caindo aos pedaços, mas eu tratava aquela bateria como se fosse minha, cara. Sim. Eu ia pra igreja, tipo, depois da escola, e ficava lá o dia inteiro. A vizinha da frente vinha reclamar muitas vezes. Eu falava, não, tá bom, vou tocar um pouco mais baixo. Eu colocava o CD do... Gerson Rufino. Colocava o Sim. CD do Gerson Rufino e tentava ficar treinando aquilo dali. Então, eu sempre tive esse amor, eu sempre tive essa dedicação extrema pela música, né? Quando eu comecei a tocar, 4 horas por dia era pouco. Eu ficava o dia inteiro tocando. Depois, quando veio a bateria na minha vida, também ficava o dia inteiro tocando. Então, é mais ou menos isso. Então, quando eu vejo uma criança que tá disponível, que quer aprender, que tem disponibilidade para aprender, eu Sim. ensino com o maior amor. Ah, é Entendi. bênção demais. Glória a Deus por isso. Eu fui uma dessas crianças. Não sabia nada, não tinha noção de música, Que nada. legal. Ó, pessoal, só queria lembrar uma coisa pra vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo que você tá assistindo, compartilhar nas redes sociais, WhatsApp, manda lá também no grupo da família, manda no Instagram também. E também não esqueça de se inscrever no canal, porque aí você vai conseguir ativar o sininho para receber todas as notificações de shorts que a gente posta, dos ao vivo que for sair, pra você ter tudo lá certinho, tá bom? ICPC Podcast. O que ela falou é super importante. Os shorts são trechos das gravações, das entrevistas. Sabe aquele trecho especial, aquela palavra que causa algo muito profundo em alguém quando assiste? Quando a gente está lá no Instagram e vê uma palavra e para. É isso que tem lá no nosso YouTube. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tem um monte de shorts legal que dá para você mandar para alguém. Também é uma forma de evangelizar, porque está sendo falado sobre a palavra É de Deus. verdade, Sim. é verdade. Então, aproveita essa oportunidade, manda para alguém, se inscreve no canal, curte, compartilha e ativa o sininho, né, minha filha? É isso aí mesmo. Vamos lá. O que te motiva? Além de você ser professor e músico, o que te motiva a não desistir da música? Porque não tem muita dificuldade, como mesmo você estava contando, que o seu início foi difícil, por alguém não acreditar em você. Acredito que ainda tem dificuldade, porque você tem que ensinar outras pessoas, mas o que te faz a não desistir da música? Eu tava falando esses dias com o irmão da igreja aqui sobre isso, cara. E eu acho que o que me motiva é saber que eu tô mudando alguém. Glória a Deus. Nossa. Ou pra melhor, ou pra, tipo, pra ela aprender um instrumento, ou pra ela louvar a Deus. Sim. E eu acho que, tipo, sobre ser professor, eu acho que essa é a maior habilidade que eu tenho, transformar pessoas em músicos adoradores, entendeu? E aí essa é a minha vontade, esse é o meu sonho. Então, o que me faz permanecer na música é que ela é uma ferramenta que me faz ajudar outras pessoas. E, cara, a música ela é tão poderosa, ela é mais poderosa do que a gente pode imaginar. Muito forte. Isaías diz que o anjo de luz tinha dentro dele pífaros, tambores Uhum. e símbolos, né? Que é nada mais do que uma bateria e uma flauta. e nele, tipo, ele era. Então, olha que poder a música tem. Elas Sim. são frequências que entram na nossa cabeça e nos faz ficar triste ou feliz. Sim. Eu lembro que alguns cientistas fizeram um estudo com algumas árvores, né? Plantas, na verdade. E eles colocaram, tipo, uma planta que colocou música do rock, outra planta que colocou música clássica, outra planta que colocou uma música mais feliz, e outra planta que colocou uma música clássica triste. E aí, cada planta cresceu de uma forma diferente com o que Meu ela Deus. ouvia. Nossa, Se a Entendeu? planta é assim, imagina a gente. é Então, verdade. então, tipo, a música, ela mexe dentro da gente. Sim. Outro experimento legal que já fizeram, que eu vi, é um experimento que eu acho que ele colocou sal ou foi açúcar em cima de uma plataforma de aço e ele Uhum. coloca alto-falante tocando algumas frequências. Sim. Quanto mais alta a frequência, as formas, ele vai mudando a forma daquilo dali, vai virando círculo, triângulo, quadrado, e vai virando várias formas, assim. Chega a ser um pouco assustador, É verdade. entendeu? Porque, meu, você vê, cada frequência tem uma coisa. E também já fizeram um outro experimento com água. Colocam um alto-falante e aí a água vai se deformando. Isso tudo acontece no nosso corpo também. É Entendeu? A verdade. música, ela tem esse poder. Sim. E tanto que ela pode ser uma ferramenta pro bem ou pro mal. Se você pegar crianças e colocar, tipo, dentro de casa, escutando uma música bem calma, o
psicólogo Augusto Cury fala sobre isso no livro dele sobre professores, né? Se eu não me engano, Professores Fascinantes, Pais Brilhantes, alguma coisa assim. Ou é o contrário? Uhum. Ele fala para quando você estiver dando aula, você colocar uma música calma para relaxar as crianças, tanto antes de você entrar para dar aula, quanto durante. Que as crianças ficam mais aptas a aprender com a música, né? Sendo uma música, Sim, sim. um fundo musical bem relaxante. Então, é praticamente isso. A música ela tem um poder extraordinário. E eu acho que não foi eu que escolhi a música, entendeu? Foi ela que me escolheu. Foi Deus que entregou ela para mim. E eu não tenho. Meu, é engraçado, porque eu não vejo. Eu sou bom, desculpa, sim, sendo bem humilde. Eu Uhum. sou bom em tantas coisas, mas inútil em tantas, que eu não vejo outra coisa a não ser a música, entendeu? Encaixou, né? Então acho que, tipo assim, ela faz parte de mim. Eu sempre dei aula de música, tipo, desde os 12 anos de idade. Eu não sei se o Jonatas lembra, mas foi eu que ensinei pra ele, pro Christian, que era amigo dele, nossos amigos lá na igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Foi eu que ajudei eles aos primeiros acordes, as primeiras notas, os primeiros toques no teclado. Então, tipo, eu sempre tive isso muito forte. A Jana lembra, tipo, do evento que eu fazia aqui na igreja, eu já Sim, trabalhava de outra coisa e todo sábado eu estava aqui dando aula. Então a aula verdade. sempre foi muito viva, a música, né? Na verdade, ensinar música foi muito vivo dentro de mim. Tudo bem que eu não sinto que esse é meu fim, tá? Eu não acho que eu vou terminar com isso. Eu acho que, tipo, eu vou ir muito além. Mas é praticamente isso. Sim. É muito forte. Isso, só destravar aí. E a gente percebe, o senhor estava falando sobre a influência da música, né? Uhum. A gente vê que a música ela exerce uma influência assim muito poderosa, né? Sim. Em diversos ambientes, né? A gente vê que quando, por exemplo, crianças são influenciadas por músicas que elas escutam dentro da igreja, né? Elas crescem cantando aquilo ali, né? Uhum. Quando elas são influenciadas por músicas do mundo, né? Você vê, o comportamento é diferente, né? Parou aqui? O que aconteceu? Vê aí, pastor. Pessoal, o bate-papo tá super importante. O bate-papo tá imperdível, muito legal. Já vai compartilhando pro grupo da família, compartilha com seus amigos. Hoje a gente tem o sorteio desse panetone aqui, maravilhoso. Já já vou liberar a segunda regra. Segura aí. A gente vai ouvir mais algumas perguntas aqui. Vamos fazer mais algumas perguntas pro pastor. E eu queria saber agora, pastor, quais têm sido os maiores desafios em servir em várias áreas dentro da igreja? A gente sabe que o pastor, ele é músico, ele dirige culto, ele é líder da banda, ele dá aula, é pai, né? E aí, como que é? Mídia, fotógrafos. Mídia, mídia, fotógrafo, né? Tem tudo isso É. também, né? E aí? Gente, eu acho que na verdade isso pra mim é um problema. Não, por exemplo, eu também sou muito instrumentista, então eu toco Sim, bateria, guitarra, violão, baixo, sim, teclado, tô aprendendo violino, flauta doce, canto. Só que tipo, acho que isso na verdade não é um benefício, né? Isso acaba sendo uma dificuldade mesmo, sim. sendo Hum. é, um desafio. Por quê? Porque você acaba fazendo tanta coisa e você não faz nada com qualidade. Você Hum. acha? No meu ponto de vista é isso, entendeu? Porque, Fernando, se você pegasse violão hoje para aprender e se dedicasse 18 anos no violão, você Sim, com certeza iria estar, tipo, o quíntuple melhor do que eu, sim. entendeu? Agora, quando você pega vários instrumentos, você não se dedica a quantidade certa para tudo, entendeu? Então, na igreja, eu acho que também funciona assim. Por isso que eu falo muito, quando falam sobre a limpeza da igreja, né? Eu acho que tem, tipo, a Bíblia diz sobre o corpo. A mão não faz o que o pé faz. Sim. A Verdade. cabeça não faz o que o pé faz ou o que a mão faz. Então o coração não faz o que o fígado faz. E assim por diante. Então a gente tem que entender que cada um tem seu papel dentro da É igreja. verdade. Verdade. Então, tipo, não adianta você pegar uma pessoa que está servindo todo dia para pegar para uma função específica que, meu, ela já está servindo, ela já está fazendo o papel dela ali. Então tem outras pessoas que pode colocar naqueles outros papéis. O que acontece comigo é que eu vou vendo o desfalque de algumas coisas, são coisas que eu me interesso, ou já me interessei, principalmente por música, arte, mídia, computador, tecnologia, essas coisas eu me interesso bastante. Programas de... O que será que está acontecendo?
Programa, ô, Jana, tira o negócio de energia. Programas de computador. Então, tipo, são coisas que eu já estudo há bastante tempo. Sim. E são coisas que eu gosto. Então, eu vou pesquisando conforme aquilo dali e acabo aprendendo. Então, por exemplo, a mídia, né? Falar da live, do data show. Foram coisas que eu fui vendo a necessidade que a gente precisava. A mídia foi... A live foi quando eu queria fazer um podcast da banda. Lembra que a gente Sim. fazia 3 podcasts da banda? É verdade. Nesse podcast eu queria muito que funcionasse. Acabou não dando certo, né? Não rolou. A gente fazia o podcast, eu tinha que editar, então eu aprendi a editar para fazer o podcast. Sim. E acaba sendo uma coisa gerando uma coisa pegando a outra. Então, tipo, hoje a gente tem uma mídia por causa disso. Tem uma banda porque eu, tipo, eu amo dar aula, ensinar outras pessoas, ver as pessoas evoluir, entendeu? Sobre cantar, sobre abrir culto, sobre ser pastor, são coisas que vão chegando até a gente e a gente não vai abrindo mão de outras. Sim. Verdade. Então, eu acho que se eu fosse apenas pastor, um exemplo disso, ou apenas um cantor, ou apenas um músico, a minha vida seria muito mais fácil. Entendeu? Eu não teria desfalque nas coisas. Esses dias a bispa pegou e me lembrou: Lucas, você não mandou o link de tal coisa pra gente comprar, você não comprou ainda, que era o cabo do HDMI, né? Eu falei, nossa, bispo, desculpa, tipo, eu esqueci. Eu falei, é tanta coisa Sim. que a gente esquece de coisas simples, Verdade. entendeu? E que são importantes. Por Uhum. exemplo, a gente ficou, acho que, meses, né, sem a televisão, Sim. porque, infelizmente, a televisão queimou. E aí, quando chegou a televisão, eu não tive a capacidade de mandar o link para ela comprar um cabo. Olha isso. Então, tipo, são várias coisas que estão nas nossas mãos que acaba sendo desgastante. Imagina o coração fazendo todo o papel do corpo. É Seria verdade. mais ou menos isso. Então, É. você vai, tipo, morrendo aos poucos. É por isso que eu gosto de colocar outras pessoas para fazer. Entendeu? Por exemplo, quando eu cheguei aqui na igreja, a gente tinha uma mesa de som que não era mesa de som, era potência e mesa junto, era um quadrado, um Sim. caixote grandão. E aí eu falei pra bispa, não tem como ficar com muito tempo com isso. Ela foi lá e comprou uma mesa de som. Eu, beleza, tipo, compramos a mesa de som. E aí na mesa de som a gente colocou para esse caixote, na época que a gente não tinha muito condições. E aí eu fui chamando as pessoas. Na época era o Matheus, depois foi o Washington que ficou na mesa. Você já ficou na mesa, a Jai já ficou na mesa Já. também. Depois foi a Nicole. É. E aí a Nicole foi a que, tipo, conseguiu ficar ali por mais tempo, Mais que as tempo. meninas teve que sair para entrar Sim. na banda. Foi. Foi logo quando aconteceu isso. E aí a Nick ficou, e aí eu comecei a colocar outras coisas pra Nick fazer. Bichinha. Na mídia, que aí foi o negócio da live, depois foi o negócio Sim. do retroprojetor, e ela se dava super bem com isso. Então, tipo, eu começo as coisas e vou entregando pra outras pessoas. E isso é importante, isso é bom, porque você Sim. vai delegando tarefas e as pessoas vão aprendendo, né? Sim. Não fica aquela coisa de só você fazer, né? Uhum. Eu entendo que é muita coisa, às vezes tá fazendo aqui, tá fazendo ali, mas o importante é esse, é que você vai passando para outras pessoas e as outras pessoas vão ter a oportunidade de aprender e crescer. Uhum. Isso é muito importante. Graças a Deus, tipo, não foi o caso das meninas nem da Nick referente a isso. Mas, assim, o ruim é quando você delega uma pessoa e aquela pessoa não faz qualidade. Sim. E aí isso acaba atrapalhando a obra, entendeu? Acaba atrapalhando o andamento. E o mais triste ainda também é que as pessoas querem mais microfone. Sim. Ninguém quer, tipo, as pessoas querem aparecer, Não quer ninguém quer ficar bastidor, né? nos bastidores, entendeu? E esse papel é tão importante. E aí, por exemplo, tanto que a gente tem, agora, a galera que está assistindo o nosso podcast, são 2 jovens adolescentes que estão mexendo no podcast. Uma tem Sim. 14 anos, a outra tem 12? 11. 11. Olha isso, gente. 11 Então, tipo, anos. são crianças que estão mexendo no equipamento que adulto mexe. Sim. É verdade. Lá no mundo, cara, o cara ganha, tipo, rios de dinheiro Pra poder pra fazer esse trabalho que elas estão fazendo agora. E isso é muito bom para elas, pro crescimento, pro Sim. É verdade. desenvolvimento Não, eu delas. não isso discordo é muito disso. bom. Eu não discordo disso. Mas Sim. você concorda que é um fardo que a gente coloca sobre É. elas? Por exemplo, se o podcast não funcionar, se errar alguma câmera, a gente vai depois cobrar elas. Sim. E elas são crianças, entendeu? Então, esse é o problema também. Eu acho que a igreja, ela é muito boa para esse crescimento, mas ela acaba colocando fardos em quem não é para colocar, porque não tem pessoas disponíveis para fazer a obra. Que foi o que eu falei, por exemplo, sobre as meninas. O seu descarregou? O meu tá certo. Então, deve ter descarregado, certo.
E o meu também tá 1% já. E foi o que eu falei para as meninas, tipo, das meninas, da Jaiane e da Janaína. Elas estavam disponíveis naquele momento. Então, acho que isso foi o porquê elas entraram na banda, porque teve a banda. Mas tem muitos adultos que normalmente eles não estão disponíveis, entendeu? É verdade. Pessoas que preferem estar com o microfone na mão, pessoas que preferem fazer algo que acha relevante na igreja Sim. e não está disponível para fazer uma coisa que é tão relevante quanto, entendeu? Então é importante. E quando eu comecei o podcast, foi o que eu frisei, que o pastor é uma das peças chaves para fazer Foi. que isso aconteça. Porque por detrás da câmera tem um bastidor. Tem. Por detrás de um culto tem um bastidor. Por detrás de uma banda tem um bastidor. Sim. Tem. Então, todas as áreas são importantes para que as coisas funcionem com excelência. Então, só que o que eu gostaria de frisar é assim, você, o Diego, o Rodrigo, vocês têm um talento muito forte, tipo, da fala, né? Vocês Sim. são bons locutores, vocês falam muito bem, vocês são pessoas persuasivas, pessoas que sabem impor as palavras, colocar as palavras e tal. Isso é ótimo, vocês Sim. estão na função de vocês. O problema na igreja é quando eu quero ser o pregador ou eu quero ser o cantor e eu não tenho o talento para aquilo. Sim. E aí eu não quero, tipo, eu acho que é rebaixamento, por exemplo, ficar numa porta. Eu acho que é rebaixamento fazer um café. Sim. Eu acho que é rebaixamento ficar numa mesa ou ficar na mídia, entendeu? Sim. Eu acho que é rebaixamento tirar uma foto, eu acho que é rebaixamento fazer uns stories. E esse é o problema. E a gente acaba desgastando pessoas que têm dons e talentos para outras coisas que precisam ficar presos naquilo. Por exemplo, a Nicole. Um exemplo disso é a Sim. Nicole, né? A Nicole super fala bem, né? Verdade. Canta, prega muito bem. O exemplo disso é a Janaína. Também super fala bem, né, Jana? Prega E aí bem. prega Obrigada. também muito bem. E aí, tipo, a igreja, ela quer te consumir naquilo que ela, entre aspas, precisa. Então, tipo, um exemplo disso seria a bispa. A bispa, ela faz tantas coisas aqui na igreja, né? E, tipo, tendo obreiro suficiente para fazer outras coisas que, às vezes, fica com ela até hoje. Tudo bem que, assim, desculpa a bispa falando claro isso, acho que tem coisas que a bispa não delega porque ela acha que a pessoa não vai ter responsabilidade. E tudo bem isso, Sim, né? sim. Por exemplo, eu, quando deleguei para as crianças, quando a gente começou a fazer a mídia, eu sabia que a gente ia ter problema. Sim. É normal ter problema, né? Nesse começo. Por exemplo, a gente está fazendo podcast aqui, provavelmente pode rolar um problema ou outro e tá tudo bem. A gente Sim, vai sim. tentar sobressair sobre esse problema. Porque se com o adulto responsável, Sim. se comigo lá já tem problema, no celular descarrega, o microfone descarrega, Sim. acontece outra coisa, eu Uhum. fico correndo, feito louco. Para poder Pra fazer poder- funcionar. Pra fazer funcionar, imagina com crianças que às vezes não estão tão preparadas quanto eu. Eu fiz Sim. curso disso, entendeu? Sim. Eu estudei Sim, pra sim. chegar nisso, diferente delas. Então eu acho que acaba tendo isso também na igreja, né? Então da pergunta quais são as dificuldades de fazer várias coisas, é exatamente isso. Muitas das vezes a gente fica sobrecarregado com coisas que outras pessoas poderiam ter a disponibilidade Pra ou ter fazer. aquele talento pra fazer. Pessoal, coloca pra mim o vídeo do Panetone aí, Manu. Ó, eu vou liberar a segunda regra agora. Você vai estar assistindo o vídeo aí de como que é feito esse panetone. Só lembrando que esse vídeo aí, a gente montou ele com um mini panetone, tá? É um panetone de 160 gramas, se não me falha a memória. Se eu falei errado, a minha esposa vai me corrigir aí nos comentários. Esse é um panetone artesanal, é um panetone trufado. Tá sentindo o cheiro? Nossa. Eu só tô desejando esse panetone. Olha, gente, sente esse cheiro. Sente esse cheiro. Ai, cheiro de chocolate. Gente, eu amo chocolate. Gente, isso aqui é muito bom, tá? Olha o acabamento dele. Tem uma estrelinha de chocolate. Dá pra ver aí na câmera? Tem uma estrelinha de chocolate. Ele é todo montado com muito carinho, com muito amor. @Delícias da Promessa. Uma das nossas patrocinadoras, das nossas incentivadoras aqui do podcast. Você que ainda não tem uma ideia de como vai fazer a sua sobremesa de Natal, tá aqui. Tem o panetone, tá? Tem outras sobremesas lá no Instagram. Você clica lá, @Delícias da Promessa.
E você vai ter várias opções para você aproveitar nesse Natal, né? Porque no Natal a gente come Chester, a gente come aquela Verdade. farofa gostosa, aquele arroz com bacon, aquela maionese maravilhosa. Mas e a sobremesa? É verdade. E falando nisso, gente, eu já encomendei o meu já. Ó, tá vendo Ó, aí? já encomendei o meu. Também já encomendei pra dar de presente. Ó, gente, eu recomendo vocês a dar de Sim. presente também pros seus amigos, colegas de trabalho. Eu vou dar pros meus colegas de trabalho. Olha que Então já legal. encomendei aqui, ó, com Delícias da Promessa. E eu sei que vai vir sobrenatural esse panetone. Acessa lá, coloca aqui pra mim a segunda regra, por favor. Acessa lá, @Delícias da Promessa, clica no, bio, no link da bio, você vai ter o cardápio completo com todas as sobremesas, tudo que tem na loja lá. É maravilha de Deus, tá? O nome já fala, Delícias da Promessa. Então, assim, são coisas maravilhosas. A segunda regra, a primeira regra é aquela que eu falei, né? Você vai compartilhar o link do YouTube, do nosso YouTube. Você vai lá, tá assistindo o vídeo aí, tem a setinha de compartilhar, você vai copiar esse link, vai compartilhar lá no seu Instagram, no seu WhatsApp e no seu Facebook. Essa é a primeira regra, tá bom? A segunda regra, tá? Importantíssima, tá bom? O que você vai fazer na segunda regra? Você vai marcar no último Reels. A gente vai postar um Reels, tá? Você vai marcar no último Reels 3 pessoas nesse Reels, tá? Além de marcar, você vai escrever no comentário. Você vai escrever assim: assista comigo o podcast. Então a gente vai lançar um Reels. Esse último Reels, você vai marcar 3 pessoas e vai escrever: assista comigo esse podcast. Assista comigo o podcast. Feito isso, você já vai estar participando. Tem mais uma regrinha, né, pastor? Tem. São 3 regras, né? São 3 regras. Tem mais uma regrinha, mas vai anotando aí, tá bom? Já, provavelmente, se você acessar lá o nosso Instagram, agora você já vai ver lá o nosso Reels, já compartilha ele, marca 3 pessoas e escreve a frase. Não precisa compartilhar não, né? Ou precisa? Precisa. Precisa. Você- A primeira regra é compartilhar, não é? É verdade, compartilhar o podcast, Uhum. o Reels. Ah, o Reels você pode compartilhar também. Compartilha também. Marca a gente no Instagram É. e CPC Mas a Underline segunda isso. regra fundamental é você ir lá no Reels, comentar. marcar 3 pessoas. Você marcando 3 pessoas, você vai estar trazendo 3 pessoas para assistir o nosso podcast. E é esse o intuito, tá? É trazer pessoas para assistirem um podcast. Você fazendo isso, pode ser contemplado com essa maravilha. Passou o vídeo aí? Falei mais de 1 minuto, né? Eu falo demais, E ó, gente. gente, o melhor é que quanto mais pessoas você comentar, mais pessoas você chamar pro podcast, talvez mais chance você terá Com de certeza. ganhar. O que você faz? Dica: marca 3 pessoas e escreve a frase: estou assistindo o podcast. De novo, marca mais 3 pessoas e escreve de novo a frase. Uhum. Quanto mais pessoas você vai marcando, mais chances você tem de ganhar. Não é isso? Isso É mesmo. verdade. Vamos lá? Vamos lá. Faça a próxima. Deixa eu te perguntar, o que mudou na sua vida após que você assumiu, o ministério pastoral? Nada. Como assim? Eu vou explicar isso pra vocês. Quando a bispa falou isso pra mim, eu acho que depois de 1 mês, praticamente, que eu fui ungido, ela falou assim: você é como Davi, que foi ungido e tem que voltar pro pasto pra aprender. Meu Deus. Nossa. Ela falou isso pra mim. E amém, eu espero que eu seja, em nome de Jesus, como Davi. E depois que eu escutei isso, eu falei: eu preciso estudar sobre como que é ser pastor, como é ser líder, porque até agora eu fui líder da banda aqui na igreja, né? Na outra igreja eu era líder dos jovens. Já também na outra igreja, passei por 3 igrejas, gente. Na primeira igreja, eu fui líder também da banda, né? Eu louvava na Santa Ceia, eu cuidava dos músicos. E então, tipo, eu falei: eu preciso estudar o que é liderança, né? Como que é essa liderança? Porque o ruim do líder, o Fernando vai se identificar com isso, você também, né, Jana? A gente tá 3 líderes. É verdade. É legal. Papo de liderança. O ruim do líder é que a gente sofre com aquilo que não é pra gente sofrer. É verdade. Às vezes é culpa da outra pessoa,
Só que a gente sempre se coloca... E não adianta alguém chegar e falar, não, Fernando, calma, não foi culpa sua. Tem como. Não tem como, Não você tem como sente aquela mesmo. dor. Né? E aí eu imagino a dor da bispa, né? Porque se com a gente, que é um pouco mais abaixo dela, né? Imagina pra ela. Então, quando uma pessoa sai do grupo, quando a pessoa se desvia, quando a pessoa reclama, quando a pessoa faz alguma coisa que nos entristece ou que vai entristecer a Deus, né? Comete algum pecado, a gente fica já pensando, fala assim, nossa, mano, eu não fiz nada, como eu não antevi Se aquilo dali. pergunta onde errou. Então, imagina um pastor, né? Então, tipo, no começo não mudou nada. E aí, o que eu quero que as pessoas entendam, né? Que, na verdade, a unção não muda nada. A unção, quando ela é derramada, ela não muda você. Você que tem que mudar por causa da unção. Nossa. Eu acho que é bem isso que tem que acontecer. Sim. Porque é a mesma coisa, aceitar Jesus não muda você. Quando você levanta a mão e aceita Jesus, quantas pessoas a gente conhece que era pingunço, aceitou Jesus e voltou pra cana, né? É verdade. Outras pessoas que voltaram a se desviar. Então, tipo, aceitar a Jesus, a unção, ou o óleo, ou o azeite, ou qualquer outra coisa, não muda você. Uma experiência com Deus não muda você. É verdade. A maioria das pessoas fala, Deus, me dá uma experiência, me faz ver um anjo, me faz ver alguma coisa. Eu orava assim, porque eu vou acreditar mais, ter mais fé, até eu descobrir que não funciona desse jeito, cara. Não funciona desse jeito. Judas andou com Jesus, o próprio Deus, Emanuel, Deus conosco, e não mudou o caráter de Judas. Sim. Tomé andou com Jesus e não mudou o caráter de Tomé. Pedro andou com Jesus e não mudou o caráter de Pedro. O que mudou? Quando eles decidiram mudar. Exatamente. Porque Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, quando você se converter, Nossa. ajuda os seus irmãos. Olha isso, Meu gente. Deus. Você tá comigo, mas você tá desviado. Mas É quando você basicamente se converter, Então, é basicamente isso. Então, a unção em si, o ministério pastoral na minha vida não mudou nada. Mas te fez ter um olhar diferente. Aí que entra. Uma vez eu fui para uma igreja... Então mudou. Não. É. A unção em si, não. O ministério em si não mudou nada. Mas Sim. aí eu vou explicar pra vocês o Tá. que mudou. Aham. Eu fui uma vez pra uma igreja com o pastor Pedro. Sim. Pastor Pedro Reis, beijo, meu amigo. Você tá aí na Inglaterra assistindo a gente, hein, pastor? Vem cá, hein? Ele também tá com podcast, gente. Verdade. Super Quando a Top. gente tiver mais informações do podcast dele. Sim, mas lá no perfil dele você consegue ver lá algumas coisas. Já tá lançado tudo? Então, eu não sei ainda como é que tá. Pastor, manda informação aí pra gente compartilhar aqui pra te abençoar também. E compartilha o nosso aí na Inglaterra, hein? É isso aí. E eu acho que o que mudou foi estar do lado tipo, de pessoas, homens de Deus, né? Que, no caso, o pastor Pedro, que um dia ele me olhou e falou assim, cara, você é pastor. Você não pode mais andar do jeito que você anda. Meu Deus. Aquilo dali, o Espírito Santo já tinha pregado isso muitas vezes ao meu coração. Eu costumo dizer, e olha que engraçado, Deus ele utiliza 3 vozes para falar com a gente. A primeira voz é a voz da consciência. Sim. Ele fala com a gente através da nossa consciência, né? Sim. Ou aquela vozinha que a gente fala, nossa, parece que alguém tá falando. É o Meu Espírito Deus, Santo. Cadê? É isso Tem alguém aí. aí? A segunda voz é a voz de líderes, amigos, professores, pais. Ele usa essa voz. E a Sim, terceira sim. voz é as provações. Sim. Aí o Espírito Santo já tava, Lucas, muda seu jeito, né? Muda sua forma de se vestir e tal. E eu ainda tô no processo, que é difícil mudar um guarda-roupa de uma hora pra noite. Mas ainda tô no processo. E aí, um dia o pastor Pedro veio e falou assim, cara, posso te falar uma coisa? Você não me leva mal, não? Eu falei, tá. A gente tava voltando de uma agenda. Eu falei, tá, cara. Você tava no carro. Tava. Acho que você tava no carro. E aí ele pegou e falou assim, posso te falar uma coisa? Você não leva mal, não? Eu falei, pode falar, cara. Ele falou, cara, você é pastor agora. Que na agenda aqui você até subiu no altar, você até Isso, levou um eu tava de susto. tênis, É né? verdade. E aí ele falou, você é pastor agora. Você tem que mudar seu jeito, a sua forma de se vestir. Da sua forma de se comportar. Eu falei, putz, é isso mesmo. Eu falei, amém, cara, obrigado. Deus já tava falando isso comigo. Sim. E aí ele, tipo, esperou um tempo e tal, e aí Deus usou ele no meio do culto. Ele foi até mim, eu tava tocando no teclado. E ele falou várias coisas no meu ouvido. Ele falou assim, esse ano eu mudo o seu jeito de se vestir. Nossa. E eu falei, amém, Deus. Amém, Glória a eu Deus, né? recebo isso. E já era uma briga, né, que eu tava Aham. tendo, né, falando, Deus, me ajuda, porque, na verdade, eu não quero me vestir como pastor. Porque eu acho que, na minha vida, o pastor em si fechou muitas portas. Entendeu? Tipo, eu ver a pessoa como pastor, eu sempre via como papa.
uma pessoa intocável. Uma pessoa entendeu? inacessível. Uma pessoa inacessível. Na igreja onde eu congregava, o pastor ele vinha uma vez por semana e ele não era uma pessoa tão acessível. O pastor falava que ele não queria passar no corredor, que ele queria que tivesse uma porta atrás do gabinete para ele aparecer, entendeu? Então era basicamente isso. Então eram pessoas que, na realidade, você poderia conversar com eles no dia a dia lá, ele estava na igreja, eu por ser músico, por trabalhar na igreja sempre, né? Trabalhei na igreja, Uhum. tipo, eu tinha 12, 13 anos e eu já soldava cabo, mexia no som, já tocava, tal. Então, tipo, eu tinha um acesso a ele, mas não era de sentar para conversar. Então, acho que esse estereótipo criou na minha cabeça. Se eu for um pastor, eu vou ser uma pessoa que não será acessível, né? E também, pura religiosidade, falar sobre terno e gravata, sobre o social. Eu vi esses dias o Davi Miranda Davi Miranda Neto, postou nas redes sociais dele um negócio falando sobre uma Assembleia de Deus que um pastor estava pregando e ele começa a pregar. Sabe quando você percebe que a santidade saiu do altar? Alguma coisa assim. É. Quando você vê pessoas de tênis em cima do altar. Nossa, eu só uso tênis, só. Aí o Davi Miranda Neto respondeu, falou, gente, pelo amor de Deus, a santidade não tá no tênis. Só que eu compreendo que, querendo ou não, a postura que como você Sim, se veste, com ela certeza. te dá um respeito maior, né? Exatamente. E aí, isso tô tentando mudar e graças a Deus tá me ajudando, né? Porque ainda é difícil, mas eu preciso mudar a minha imagem em si, de como as pessoas vão me ver, para as pessoas me ver de uma forma melhor também. Porque a imagem, querendo ou não, ela é a primeira que comunica quando você Sim, vê uma pessoa. sim. Antes de ela falar, E você já viu o rosto, a postura, o jeito que se veste. eu entendo também que, independente do cargo eclesiástico, eu acredito que quando a gente entende o nosso chamado, a gente começa a entender que não é mais sobre a gente, Uhum. é sobre ser um representante do Sim. reino. E como que eu vou representar o reino? Qual é o que que as pessoas vão olhar para um representante do reino? Uhum. Poxa, quem eu era? Quem eu sou? Verdade. O que que eu represento agora? Uhum. Então, na minha mente, tá? Tô falando de mim. Eu carrego isso comigo. Então, assim, eu tenho todo um cuidado em não fazer algo que denigra não a minha imagem. Porque quem sou eu? Mas agora eu sou um representante do reino, né? Isso é uma Verdade. coisa que Deus. É uma coisa que. Não vou falar que é Deus, mas é uma coisa de mim que me incomodou muito desde sempre, né? Falei, pô, agora eu mudei. Meu comportamento mudou. Uhum. O meu jeito de Uhum. falar mudou. O meu jeito de se comportar mudou. Então, assim, às vezes eu sou meio chato com isso, sabe? Dentro de Sim, casa. sim. Corrijo algumas coisas assim que eu. Poxa, gente, não dá, a gente é uma família de crente e tal, Verdade. sabe? Então eu carrego isso muito dentro de mim. Eu não sei se é uma. Não, e é interessante você falar sobre isso que eu estava pensando, e como eu fui criado num sistema religioso que era um sistema que obrigava as pessoas a ter certas coisas, então quando eu vim para cá, foi quando eu fui libertado desse sistema, Fugiu, eu acho passou pra que cá? eu acabei, tipo, não conseguindo controlar essa liberdade em si. Não que eu me vista, Uhum. tipo, de qualquer jeito, Sim. tipo, no sentido de imoralmente, né? Sim. Mas assim, eu sou desleixado com as minhas roupas, né? Eu não tô nem aí se eu tô de camiseta, se eu tô, tipo, de uma calça, se a calça já tá desgastada ou não, entendeu? Então, normalmente, se o tênis tá furado ou não, então, tipo, normalmente, eu acho que isso tudo tem. O Espírito Santo tá me ajudando, eu tô orando ainda, tô conversando, porque também precisa de money pra É isso, né? verdade. Precisa de Sim. dinheiro pra comprar roupa boa e Sim. tal. Minha mãe é costureira, então, tipo, ela sempre foi muito chata com as minhas Peraí, roupas. você já comprou o cupom do sorteio do terno? Tá aí uma chance. Eu tô vendo uma chance de um terno novo, um kit novo Eu chegar tenho lá no seu cupom já, guarda. obrigado. Compra o cupomzinho, viu, Ron? Você pode ser o verdade. ganhador do terno, irmão. Então, enfim, eu acho que é Deus falando comigo. Então é mais ou menos isso. Então, isso que mudou, né? Sim. Quando eu escutei essas palavras, né? Ó, você é pastor agora, você precisa mudar suas vestes e tal.
Mas no sentido de que, a unção... Eu não vejo, assim, desculpa, eu acredito que a gente pode pregar com mais graça, a gente pode ter mais... Porque quando eu fui ungido, né, depois as pessoas começam a falar, né? Nossa, você tá pregando diferente, né? Isso Acho que aí, todo mundo já eu ouviu ia isso. comentar isso mesmo. Depois da unção pastoral, a ministração dele ficou diferente. Verdade. E isso, meu, acontece sem a gente perceber. Então, eu não percebo, entendeu? Acontece sem a gente perceber, mas quem tá nos assistindo, Percebe. percebe. Então, eu não foi uma coisa que eu percebi. Só que assim, é complicado. Eu ainda, quando eu era diácono, evangelista, as pessoas me chamavam de pastor e eu normalmente corrigia as pessoas. Porque eu acho que o meu cargo, ele tem que vir depois da minha pessoa, não antes. Né? Sim. Desculpa, foi a minha Sim, cabeça. a cabeça. E aí, isso, eu sempre corrigia as pessoas, né? Falando, não, pode chamar de Lucas, normal. Tanto que até hoje eu não tenho problema. Sim. A pastora Lena me chama de Lucas, eu chamo ela de Lena, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só chama a bispa de bispa, senão vai ser engolido por ela. Mas assim, pra mim não é uma forma de desrespeito. E é até estranho, sou estranho, né? Quando que foi ungido, levantado, pastor? Acho que Foi 2 anos dois atrás? anos atrás. 2 anos atrás. As pessoas me chamarem de pastor ainda é estranho, cara. É estranho chamar de pastor. Mas não sabe o que é? É porque você acaba exercendo a atividade pastoral dentro da igreja. É verdade. Porque se você parar para analisar, as pessoas já começam a enxergar como pastor porque está exercendo atividade pastoral, está cuidando de vidas, está pregando a palavra, Uhum. dando bom testemunho. São atributos de pastor. É verdade. E isso acontece, às vezes, eu ficava mesmo com isso também. Eu ia em muitos lugares, as pessoas me chamavam de pastor, eu falava, meu Deus, misericórdia. O irmão tá me chamando de pastor, depois chamava o irmão, não sou pastor. Não, eu sei que você não é pastor. Mas é que as pessoas começam a enxergar, elas começam a ver as atividades que a gente exerce e já começa a denominar a gente como pastor. Mas, assim, no começo eu vi isso também de uma forma negativa. Depois eu falei, não. Na igreja onde a gente congregava, os evangelistas, presbíteros e pastores, todos eram chamados de pastores. Todos. Todos. Sim. Tanto que meu pai, ele tem o ministério de evangelista, mas ele exerce a função de pastor, porque na igreja dele... Eu conheci o seu pai, eu não lembro qual cargo ele tinha, mas Acho que eu era conheci ele, presbítero. Eu sempre chamei ele de pastor. Ele sempre foi chamado Porque de eu pastor. sempre vi ele ali na frente, ele tava abrindo os cultos, ele pregava, ele ensinava. Então, pra mim, ele era um pastor. Depois que eu descobri que ele ainda não era. Eu acho que essa também, até essa coisa, tipo, de eclesiástica, né, como que chama? Cargo eclesiástico. Sim. Uhum. Ele é até um problema para a igreja, né? Porque, vamos lá, a pessoa acaba querendo ser ungida. Foi isso que eu já falei nas nossas reuniões. Não porque ela merece, ela quer ser levantada não porque ela merece, ela quer ser levantada porque ela vê que o pastor, que o evangelista, o presbítero, a missionária, aquele cargo ali é um cargo importante. Então, isso é complicado, porque a pessoa não faz nada na igreja, às vezes acha que faz muita coisa, e ela vê aquele cargo como se fosse um prêmio. E você vê Jesus falando, ele não fala que aquilo é um prêmio. Ele Não. fala muito pelo contrário, Pelo contrário, gente. quanto Porque mais é um fardo, dado, mais é cobrado. Isso. Então, tipo, é isso que eu tô falando. Se eu fosse um cooperador qualquer, né, eu não teria todo esse problema com veste, ou poderia vir para a igreja de qualquer forma, né? Sim. Não teria esse problema de como me comportar. Agora que, tipo, eu sou um pastor, eu tenho que pensar no que eu vou falar, como eu vou me comportar, Como que as pessoas vão te como as enxergar. pessoas vão me entender também. Eu tenho 28 anos, então, tipo, eu era moleque até ontem, cara. Então, tipo, pensa assim nisso. Então, eu falava, eu brincava com jovens, sempre, tipo, tive muita afinidade com jovens, né? 16, 17, 18 anos. Então, eu falo a língua deles, até das crianças. Eu gosto de, tipo, me rebaixar até eles, falar a língua deles, porque você acaba descobrindo coisas que você não descobre com um adulto. Eles contam coisas pra você que, tipo, eles não vão contar para um adulto, entendeu? E você consegue direcionar. Então, tipo, eu tenho ainda essa infantilidade, essa juventude dentro de mim, apesar de ser jovem, né? 28, eu ainda sou jovem. Mas, assim, eu tenho muito isso, essa característica.
E aí eu sofro com esse problema de, tipo, meu, eu tenho essa característica, mas eu tenho que saber me comportar, porque hoje eu sou um pastor. Se essa criança me desrespeitar ou fazer alguma brincadeira na frente dos outros, que os outros vão entender, tipo, de um mau jeito, Uhum. isso vai complicar, entendeu? E Isso, acaba... isso tudo porque não mudou quando foi ungido a pastor, né? Imagina quando mudar. Ah, não, Tem mas jeito, então, muda, né? tipo, não, mas assim, Sim. o que tá mudando é o que eu falei. Não mudou quando eu fui levantado, Sim. quando eu recebi o ministério. Depois, Mudou né? depois que eu comecei a ter que criar essa cabeça. Sim, vai Até criar essa cabeça, eu levei muito tapa na cara. Entendeu? Muita gente olhou pra mim e falou: Ô, você é o pastor. Aí eu, putz, poxa vida. Eu não vou negar, no começo até esqueci que você era pastor. Então, eu também. Às vezes eu também esqueço. Você não vê? Eu tô falando várias palavras. Veio cair Mano, cara. Isso aqui. Eu caí minha ficha porque eu comecei a escutar pessoas que convivia comigo e falavam assim, Pastor Lucas. Eu falava, Pastor Lucas? Conheço ele como Quem Lucas. é Pastor Lucas? É o Lucas. Obrigado, Janaína, por desmoralizar a minha pessoa. Gente, deixa eu falar aqui rapidinho, sem interromper, o nosso bate-papo tá super legal. É verdade. Vou liberar a terceira regra, tá? Você que viu aqui o panetone artesanal, panetone trufado, feito com muito amor, carinho. Desliga e liga. Peraí. Isso. Foi. Feito com muito amor, carinho. Mano, maravilhoso. Eu já abri aqui pra vocês verem, né? Vou abrir de novo aqui. Eu dei um nó agora aqui. Glória. Gente, toda vez que eu abro isso aqui, tem um cheiro tão gostoso. Põe o vídeo aí, minha filha. Vai soltando o vídeo. Esse que tá aparecendo é o mini panetone de 160 gramas. Que também tá disponível lá que no também tá disponível lá no @delícias da promessa no Instagram. Ó, olha. Olha o cheiro. Meu Deus. Eu vou colocar todo mundo para participar, né? Lá em casa, quem sabe a gente não ganha. Ah, eu que vou ganhar isso daí. Eu já falei pra minha mãe. Acho que tá Mãe, difícil, hein? Vou mandar pra minha família todo o podcast. Meu. a minha mãe já tava perguntando, Janaína, o que vai ser sorteado? Quando que vai sair o episódio? Eu falei, a mãe vai sair domingo, 2 horas. Vamos assistir pra você ganhar. Ela falou, tá isso bom. Terceira regra de ouro, que vai definir se você vai estar elegível para ganhar o panetone ou não. O Reels, que você marcou 3 pessoas e escreveu a frase estou assistindo o podcast, você vai compartilhar esse Reels no seu store. Que é isso que a gente falou. Exatamente. Essa era a terceira regra. Só que tem outro porém, você vai compartilhar e vai marcar o nosso Instagram, que é o ICPC Podcast, Não. ICPC ICPC SED, underline SP. Então você vai marcar. Gente, não é difícil. É muito fácil. Primeira regra: você vai compartilhar o nosso podcast. O que você vai fazer? Você vai lá no. Você está assistindo aí agora, você vê que tem alguns ícones, tem uma flechinha assim, ó. Você clica nela, vai abrir lá, copiar link. Copia esse link e compartilha no status do seu Instagram, do seu Facebook ou do seu WhatsApp. Primeira regra. Segunda regra, o Reels que nós postamos, você vai marcar 3 pessoas e vai escrever: estou assistindo o podcast. A terceira regra, esse mesmo Reels que você marcou as 3 pessoas, você vai compartilhar no seu Stories e vai marcar o nosso Instagram. Então, assim, bem simples, bem fácil, prático, para você ganhar essa maravilha. Lembrando, você ainda que não encomendou a sua sobremesa para a ceia de Natal, irmão, passa lá na loja, chama a cooperadora Juliana lá no direct para você ter maiores informações. Lá na bio da link, no link da bio, sempre falo ao contrário, lá vai ter o cardápio e você vai conseguir ver todos os produtos que tem na loja. Tem várias sobremesas para o Natal. Tá imperdível, tá bom? Vai lá, a gente tá com um preço acessível, super bacana, produtos de muita qualidade, tá? Não é produto feito com qualquer... Não é algo feito com qualquer produto, são produtos de qualidade. Quem já experimentou sabe do que a gente está falando. Então vai lá e aproveita essas oportunidades. É verdade, gente. Não perca, viu? Aproveita lá para você ser o sorteado. Ou também compra, né? Que eu já fiz isso, já encomendei o meu, gente. E eu sei que eu não vou me arrepender. Você é uma cliente fiel da Delícias da Promessa. É verdade. Toda novidade ela fala, Jana, chegou isso aqui. Eu falei, então pode ir, já quero, já. O que você comprou que você mais gostou lá da loja? O que eu gosto, eu sempre amei o bolo dela, o vulcão de creme de avelã. Gente, eu amo creme de avelã. E outra, eu amo brownie.
Eu amo brownie e cookie. A Juliana, ela acerta assim, que eu falo, Ju, eu quero brownie. Aí do nada ela vem com brownie assim, é muito bom. Eu amo brownie e o dela é o melhor que eu como. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa, pastor. Chamando agora de pastor. Na sua opinião, como a música ela deve ser ministrada dentro da igreja? Sendo uma forma de resposta de Deus para as pessoas ou para tocar o coração das pessoas? Como que seria ministrada? Uau. Legal. Essa pergunta é muito Obrigado por essa pergunta, Janaína. Eu entrei recentemente numa discussão com um pastor sobre isso, e eu acho muito importante a gente prestar atenção no que é música. Vamos lá, quando a gente fala sobre adoração, sobre louvor, não é música. Não necessariamente uma adoração é uma música. Não necessariamente um louvor é uma música. Beleza? Uma música pode ser uma adoração e louvor? Pode, mas adoração não necessariamente é uma música. Nenhum louvor é uma música. Só que na igreja, a arte que veio desde os primórdios mais forte foi a música, entendeu? A música, ela nada mais é que uma mensagem transmitida. Então, pode ser transmitida para Deus, pode ser transmitida para você, ou pode ser uma história, uma mensagem de uma história transmitida para mim, apenas eu contando uma história para você. Tem essas três formas. Então, ou eu faço por Deus, ou eu faço para Deus, ou eu faço para você. Essas são as três vertentes da música. E desculpa aos meus amigos teólogos, tá? Me perdoa, por favor. Mas quando a gente lê Salmos, a gente não vê apenas adoração. Salmos não tem apenas adoração. Tem contos também. Quando o salmista Davi começa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar me faz em verde espaço, cadê a adoração? Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consola. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias e habitarei na sua casa por longos dias, alguma coisa assim. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Gente, cadê a adoração? Não tem adoração. Olha que engraçado. Nos salmos mais conhecidos da Bíblia, não tem adoração. No caso, então, adoração você fala no sentido de falar para Deus. Isso. Adoração é nada mais do que você prestar uma reverência para Deus ou você prestar um louvor para Deus. E louvor não é música. Louvor pode ser um glória a Deus, um aleluia. Entendeu? Louvor pode ser suas mãos levantadas, uma lágrima, seus joelhos dobrados. Entendeu? Isso também é louvor para Deus. Entendeu? Louvor pode ser uma vida reta perante a presença do Senhor. Uma vida, adoração pode ser isso também. Entendeu? Uma vida de consagração, uma vida de entrega, uma vida de busca, de jejum, de leitura da palavra, uma vida onde que eu não prego apenas com as minhas palavras, mas com as minhas atitudes. Entendeu? Tem tanta gente colocando regras dentro da música que não eram para existir e, tipo, falando, não, tem que ser assim, porque é uma adoração, porque é um louvor. Gente, você louva vindo à igreja. Você louva levantando a sua mão. Entendeu? Você louva dizendo pro seu irmão que Deus é bom, que Deus ama ele, que Jesus ama ele. Você louva a Deus assim também. Não é apenas com a música. E aí as pessoas querem colocar a música dentro de uma caixinha, como se o compositor escrevesse apenas o que você gosta de ouvir. Sim. E não é assim que funciona. Então, eu vejo a música de um jeito amplo. Eu terminei Salmos recentemente, né, de ler Salmos. E eu vi que Salmos não tem apenas louvores. Salmos não tem apenas adoração, tem também, tipo, Deus, faz justiça por mim. Deus, olha o que o meu inimigo está fazendo. Até quanto tempo? Tem desabafos, entendeu? Verdade. Tem desabafos. Deus, até quanto tempo? Até quanto tempo eu vou ver o ímpio prosperar, o ímpio... Azaf. Então, Azaf. isso mesmo. Tem desabafos, tem, tipo, pedido de socorro. Senhor, vem me socorrer. Então, tem várias coisas dentro de Salmos. E aí, eu não lembro, gente. Eu até, tipo, tentei puxar aqui na memória, mas eu vi um pastor pregando e ele fala, tá gravado, acho que no tablet. Eu coloquei no bloco de notas. Eu não sei se é Colossenses, mas foi Paulo falando, quando vocês forem se reunir, tenha cada um salmo. Olha isso, gente.
Um salmo. E aí, na hora, eu tava na igreja desse pastor que a gente tava discutindo sobre isso, eu olhei pra ele e falei, um salmo! Porque o louvor também pode ser comparado a um salmo. Aí, olha pra mim, presta atenção. Quando Davi fala, unge a minha cabeça com óleo na presença dos meus inimigos. Olha isso. Prepara-te uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Isso. Uhum. Olha isso. Ele tá pedindo o que ali? Justiça. Ele tá pedindo uma justiça, um reconhecimento. Honra. Ele tá pedindo uma honra. Aí a pessoa fala, não pode cantar Sabor de Mel. Hum. E aí que eu entro e falo, gente, uma música, entendeu? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não pode cantar Sabor de Mel, porque a pessoa que viu passar o outro na prova e não ajudou ele, não pode se arrepender. Desculpa, mas na minha cabeça isso não faz sentido. Eu entendo sobre louvor antropocêntrico, entendo sobre louvor cristocêntrico, entendo que, tipo, tem louvores que são para agradar o ego humano, Uhum. que são, tipo, louvores não, músicas, né? É. Entendo tudo isso, mas os salmos também têm. Cantares também é um livro que não fala o nome de Deus. Não. E é Bíblia. Sim. E é Bíblia. E as pessoas querem colocar a música do adorador, do músico, numa caixa e falar assim, é assim. Tudo bem que eu entendo. Meu, música é muito complexo. É muito complexo esse assunto. E aí, essa é a minha opinião sobre esse assunto. Se você for conversar com uma pessoa que está estudando teologia, uma Sim. pessoa que quer outra coisa, Sim, a sim. opinião dela vai ser Vai ser totalmente diferente. diferente. E tá tudo bem, entendeu? Agora, você tem que me respeitar e eu tenho que te respeitar Claro. referente a isso. Eu tenho que entender que o culto, ou o culto, ele é tanto vertical quanto horizontal. É verdade. Entendeu? No sentido de Deus falar comigo para mim falar com alguma pessoa. A profecia pode ter dentro do culto. O louvor para a pessoa não pode. Não faz sentido. Não faz sentido. A oração pode ter dentro do culto. Minha oração para Deus não pode? Não faz sentido. O louvor, ele pode ser uma profecia, ele pode ser uma oração, ele pode ser uma pregação. As pessoas colocam assim, não, o momento mais importante da palavra, do culto é quando o pregador ou o palestrante pega o microfone e vai pregar a palavra. Uma pergunta, por quê? A não ser que os louvores Não, não porque falassem vai- da palavra. Não, e eu não estou desmerecendo isso. Uhum. Entenda, eu não estou desmerecendo essa parte. Porque a pessoa vai pegar a Bíblia e vai falar, na teoria, a pessoa teria que pegar a Bíblia e falar da Bíblia. Uhum. Mas acontece todas as vezes? Não. Não. Não acontece. Graças a Deus, nós estamos numa igreja que não funciona desse jeito. É muito difícil você ver alguém falar asneira em cima do púlpito. Verdade. Né? Aqui na igreja, e normalmente pode ser um visitante que depois nunca mais a gente chama ele. Mas assim, tem igrejas que o pastor abre a Bíblia e fala abobrinha, o que ele quer. E aí, esse é o momento mais importante do culto? E aí, o que a gente tem que entender... Era pra ser, né? Então, não, assim, então, mas entenda que todos os momentos É são isso importantes. que eu ia falar. Todos os momentos são importantes. É isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, você não sabe como a pessoa entrou aqui dentro da igreja. Aí a gente começa a orar aqui dentro da igreja, essa pessoa recebe algo do Espírito Santo, recebe um renovo ali. Sim. Qual foi o momento mais importante do culto? Foi na hora que ela teve o Na hora que ela quebrantamento, recebeu, na hora que Deus... Então, Uhum. acho que Deus ele pode falar de infinitas Diversas formas. maneiras. E eu não posso colocar Deus numa caixinha e falar, ele é assim. Porque Deus ele não funciona assim. Não. Entendeu? E aí, até o professor Rodrigo estava numa aula e eu falei assim, a Bíblia é a revelação de Deus, né? Teologia é o estudo sobre Deus. Ele falou, não, É verdade. não é. A teologia é o estudo sobre a palavra que Deus deixou pra gente como referência. Mas não é tudo. E aí, lógico, ele ia Explicou. explicou isso, ele falou até que vocês iriam ter hoje, né, o podcast do tema, que ia ser as 3 pessoas de Deus, é Pai, isso? Filho e Isso, Espírito isso. Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. E ele falou que, tipo, a Bíblia, ela mostra pra gente como Deus ele vai se revelar pro homem. É o pai tentando falar a linguagem da criança. Mas não necessariamente é aquilo, daquele jeito, daquela forma. É uma explicação do pai. Por exemplo, meu filho perguntou pra mim, pai, como que nasce o bebê? Aí eu vou falar, meu filho, então, tem um coito. Não, gente. Eu fui trazer alusão pra ele entender como Sim. que nasce. Eu falei, filho, é uma semente que o homem tem, todo homem tem essa semente, entrega essa semente pra mulher e nasce o bebê através daquela semente. Boa. Ele não perguntou mais. Aí depois ele perguntou, aí começou, ô tia,
Chegou pra Mãe Lilith o dia que colocou a semente na sua boca. Tem criança que acha que a mãe engole o bebê, né? Então, aí fui explicar. E aí a gente vai explicando de formas lúdicas para que a criança entenda sem também estragar com a infância da criança. Sim, sim. Porque criança precisa ser criança. Então é a mesma forma que Deus trata com a gente. Beleza. Entendendo isso, a música, ela não tem que ser apenas adoração. Adoração é você prestar um culto racional a Deus. Sim. Adoração é você vir no culto com o coração aberto. Uhum. Quantas pessoas que vêm no culto com o coração fechado? Não vem pra adorar, não vem pra cultuar. Fica aí, gente que fica no celular o culto todo. Gente, isso é um desrespeito, tanto com a palavra de Deus, quanto com Deus, quanto com a pessoa que tá abrindo o culto. Às vezes a pessoa se consagrou, entendeu? Quantas pessoas, na hora do louvor, tá lá de braços cruzados, olhando pra cara do cantor, entendeu? Não entende que o cantor tá tentando te ajudar a elevar a sua adoração a Deus. Sim, sim. Então, na minha opinião, no momento de culto, a música ela pode ser todas essas vertentes. Ela pode ser uma oração, ela pode ser uma profecia, pode ser um relato da história ou da palavra, ou ela pode ser tipo direcionada para a pessoa, entendeu? Sim, sim. Na minha visão é isso. E aí, se tipo outra pessoa tiver outra visão, tipo, tá bom, mostra na Bíblia como que faz. Sim. Entendeu? Porque aí a gente começa a julgar várias coisas, entendeu? Tem pregador julgando a mensagem da cruz. Gente, pelo amor de Deus. Sim, eu amo a mensagem. Vai pregar a palavra, meu. Vai fazer alguma coisa na vida, entendeu? Vai estudar a palavra. Então, meu, prega a Bíblia, pelo amor de Deus. É o que eu, por exemplo, um exemplo. O Fernando foi lá, pregou quinta-feira alguma coisa errada. Aí eu pego o microfone no domingo e prego sobre o Fernando. É. Que benefício eu estou fazendo para a igreja de Cristo? Nenhum. Matando meu irmão. Ah, não, mas Paulo, mais Jesus, mais não sei o quê. Tá, primeiro, você nem é Jesus nem é Paulo. Vamos começar por aí. Segunda coisa, Jesus ele pega e vai falar sobre dos discípulos, com os discípulos sobre os fariseus. Ele fala assim, ó, faz tudo que eles mandam. Faz tudo que eles mandam. É isso que ele fala. Jesus fala sobre isso em Lucas. Ele fala, ó, gente, faz tudo que eles mandam, mas não seja igual a eles. É verdade. Entendeu? Uhum. Ó, se eles mandarem você fazer isso, porque eles estão tentando colocar julgos que nem eles mesmos suportam, nem eles mesmos carregam, mas ó, é bom. Então tenta fazer tudo que eles mandam. Mas não seja igual a eles. Porque eles são pratos que são limpos por fora e sujos por dentro. Copos que são limpos por fora e sujos por dentro. É isso que Jesus fala. Uhum. Entendeu? Sobre os fariseus. Os fariseus, eles não eram pessoas ruins da época. Eram os mais estudiosos da época. É verdade. Entendeu? Então, tipo, é engraçado isso, porque as pessoas tentam colocar, ai não, o culto tem que ser assim, não sei o que tem que ser assim, tá? Na sua igreja pode ser dessa forma, tá tudo bem, entendeu? Se é a sua igreja, tá tudo bem. Agora, lógico, eu não vou concordar que seja apenas um culto, seja apenas eu cantando pra Janaína. É. Tudo bem, ok, isso eu não concordo. Mas se for Deus falando com a Janaína, se Janaína precisa dessa palavra, Sim. entendeu? Se naquele momento a salvação da vida da Janaína é uma ministração que Deus vai utilizar o músico, o ministro de louvor, para falar com a Janaína, o que eu posso fazer? Entendeu? Eu, particularmente, estava conversando com o Rodrigo sobre isso, e a gente falando exatamente sobre esse assunto, e eu falei, eu não gosto de músicas, eu não escuto. Não são músicas que eu escuto. Músicas que são feitas, tipo, como profecias para outras pessoas. Vou colocar assim, Uhum. entendeu? Como aquela música, eu não perdi o controle, não. Eu não escuto. Eu, na minha casa, particularmente, eu não escuto. Lá na minha casa, toca louvor, músicas de adoração, tá? Só que no momento culto, pode rolar qualquer coisa. Pode. Não é a minha música do dia a dia. Eu escutei, eu aprendi aquela música, até mesmo para usar aquela música, para cantar aquela música, mas não é uma música que eu escuto no carro. Não é uma música que eu escuto, a não ser que Deus me direcione, a não ser que o Espírito Santo toque para colocar aquela música, eu coloco aquela música no momento de oração, alguma coisa assim. Aconteceu um fato muito impressionante comigo há um ano atrás. Eu estava trabalhando de Uber e eu estava passando um momento muito difícil. Muito difícil. Tipo, um momento financeiro bem crítico.
E eu tava pensando, tipo, começar a assumir. Sabe quando você quer assumir? A realidade dessa palavra é não viver mais. Uhum. Sim. Então eu tava nesse estado. Que eu falei, Deus, tudo que eu coloco a mão, nada funciona. Tudo tem que correr muito atrás, é muito trabalho, muito esforço. E, nossa, eu não quero mais isso. E aí, do nada, tipo assim, eu não sei se terminou uma música e começou outra, ou se trocou a música no meio do caminho. Comigo Eu já- não sei, porque eu tava em oração, tava chorando dentro do carro, desesperado, falando, Com a Deus, resposta me de dá Deus. uma luz. É. A música que passa. O que você precisa é ser forte. Meu Deus. Cara, eu parei o carro. Nessa guerra eu estou contigo. Cara, era isso que eu precisava. Senão eu queria bater. A minha vontade era colocar o carro em Meu alta Deus. velocidade e acabar com tudo. Entendeu? Nossa. E o carro nem era meu. Ia perder sua Então, vida. tipo, foi aquela mensagem que eu precisava. Aí eu vou falar: não, essa música não é cristocêntrica. Nossa, irmão, isso aconteceu várias vezes. Sério. Várias vezes. E eu tenho um período de oração, né? E eu entro no carro, ele conecta a mídia, né? Eu ligo o telefone e tal. E ele conecta a mídia, só que quando eu vou orar, eu abaixo, tiro o som, né? Uhum. E aí começo. Orar, 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 orar. Oro mais ou menos uns 40 minutos na minha oração inicial de manhã. E aí, quando eu acabo a oração, eu aumento o volume do carro. Aí, tipo, Deus falando com... Nossa, irmão, é muito forte, irmão. Muito É forte. muito forte, é muito É, forte. eu tenho o costume de ler ou escutando música, mas música mesmo, tá? Não é fundo, sem Aham. letra, não é com música mesmo. E várias vezes também vinha músicas assim. Tipo, tem uma que é A Tua Mesa Cura. Eu não vou cantar porque eu não sou cantora. Vai Mas ser, vai essa ser. é uma música que, tipo, fala direcionada à pessoa, não especificamente a Deus. Porque pede algo pra Deus, pra você. E essa música também me curou em muitas coisas. Então, sim, eu acredito que dentro da igreja, sim, tem que ter músicas voltadas a Cristo. Mas não quer dizer que a gente vai excluir as outras possibilidades de Deus falar com a gente através do louvor. Eu sou muito suspeito em falar de louvor, de música, porque foi uma das formas que Deus usou para me atrair. Então, eu tava na Cracolândia, eu ouvi um louvor da Eixa, o pessoal foi entregar pão lá, leite, e aí eles cantavam, Tu és fiel, Senhor, Uhum. eu sei que tu és fiel. E aquela música ficou gravada na minha mente. E no dia que eu entrei dentro da igreja, que eu aceitei Jesus, eu ouvi esse mesmo louvor tocando na igreja. Então, assim, Deus fala muito comigo através de louvores. Muito, muito, Deus tem muito, suas muito. formas de falar. E aí, o que eu acho ruim para a igreja em si é as pessoas, eu como pastor, entendeu? A bispa como pastor, tentar poldar isso. Porque não, essa... Lógico, é aquilo que eu tô falando. Tem que observar a letra da música. Sim. Tem música que é evangélica, que não é evangélica. Sim. Tudo bem. Mas na totalidade, acho que a gente tem que perder um pouco o preconceito, entendeu? Eu lembro que na igreja onde eu congregava, não podia ter bateria. Meu Deus, e aí? Não Tocava tinha como? bateria. Não, tocava no teclado. No teclado. Sério? Tocava bateria no teclado. Porque o pastor falou assim que bateria não é uma coisa muito bem vista. Nossa. E aí, tipo, cara, tipo... É só um instrumento. Eu concordo com ele em partes, viu? Tem muitos bateristas aí que são meio... Não, a pessoa Vamos lá. que toca, que talvez não seja tão boa, um bom cristão, mas o instrumento em si Então, não. aí, ó, tem igrejas que não pode colocar um overdrive de guitarra, aquele que dá aquele rock. Não pode. Eu já fui em igrejas que o pastor falou, não pode aqui, Aqui isso não, aqui aqui não. Então, são preconceitos, assim, que, tipo, a gente olha e fala assim, meu, pra quê? Entendeu? E várias vezes eu fui ministrada tocando baixo. E aí, tipo, é um instrumento Sim. também que, se não tiver bateria, não é tão... Assim, Uhum. lógico, dá pra tocar? Dá, mas a bateria No casa, caso né? tinha uma bateria, mas era a bateria no teclado. Então seria uma bateria eletrônica, tipo isso. Sim. Só que não dá pra fazer a mesma coisa que a bateria faz, Não. cara. Não dá pra fazer tribal, Você sabe ali que não é a bateria pura ali, não é? Não é aquilo. Enfim, então eu acho que tipo, as pessoas e os pastores têm que abrir o coração pra isso. Teve uma época que o Voz da Verdade, eles se declararam unicista, né? No sentido de não acreditar na trindade. Sim. Que coisa, né? E a maioria dos louvores dele... É bênção. Não, e Até falando de hoje, né? Jesus. Então, é bênção, até hoje em dia. E aí você pensa assim, tipo, tá, se eles não acreditam na trindade, eles são meio que considerados uma seita, certo? Sim. Não pode cantar o louvor dele, o pastor proibiu. Eu na vi igreja isso Assembleia daí. de Deus. Aí você fala, gente,
Quantas pessoas aquele louvor tirou da prisão, É. da cadeia? Quantas pessoas libertaram? Então, é complicado, né, irmão? Eu fiquei muito triste quando eu vi essa matéria da mudança de entendimento ali do que eles acreditam, porque era um grupo que eu cresci na fé ouvindo esse Uhum. grupo, e eu, como líder dos varões, eu sempre coloquei muito esse verdade. louvor, O Léo fica o falando até escudo, hoje. é. Aham. Mas eu confesso, tá, que depois disso eu fiquei um pouco Ah, chateado. mas não pode. Isso daí é um É, preconceito que você vai não, ter. E aí, não, tudo bem. Tipo mas assim, pô, o cara não acredita em Jesus, irmão. não é que ele não acredita. Ah, Não, vamos lá. Eu é, não vou defender ele também, né? tá. Mas Uhum. pelo que eu entendi, não é que eles não acreditam. É que eles acham que Deus não estava no céu enquanto Jesus estava na terra. É tipo isso. Eles não acreditam que Jesus subiu para o céu e Jesus está agora no céu. Eles acreditam que Jesus está aqui. Entendeu? Mas eles invalidam muita coisa da Bíblia com essa Mas teoria. Eles falam, pô, Mas é meio Mas pra eles complicado. Por funciona. heresia, É igual calvinismo e arminianismo. É igual a não, isso. mas, poxa, essa... Não, mas é, assim, é a mesma coisa. É. Se eu for calvinista e você for arminiano e sim, nós dois sim, vai estudados, ficar eu vou defendendo. achar vários textos que vai dizer que o Aham, calvinismo tá certo, e você vai achar vários textos que o arminianismo É. tá sim. certo. Os debates com ele, não sei se você já assistiu, Já, eu assiste, que assisto vale a pena. direto. Meu, os debates com o Voz da Verdade, com a galera que acredita, não é só o Voz da Verdade, tem um monte de igreja que acredita nisso. Tipo, é muito interessante porque eles tentam argumentar. Tudo bem que pra gente fica assim, gente, não faz Não sentido. tem, não faz sentido. Mas pra pessoa faz sentido. É o que o pastor Mike falou aqui no podcast. Eu falei, nossa, isso é verdade. Tem, tipo, às vezes a gente acredita que na base da conversa a gente vai mudar um pensamento da pessoa. Sim. Mas às vezes não é um pensamento, é uma convicção que a pessoa tem. É. E quando é uma convicção, não tem, tipo, coisa no mundo que Que faça vai mudar. mudar. É a mesma coisa, por exemplo, sobre o short. Se eu for tentar conversar com o pastor lá da minha antiga igreja sobre o short, falar assim, ó, não tem nada a ver, o short você pode ser short, eu vou dar uma maior guerra, entendeu? Ele vai falar, não, tipo, não, ele vai buscar textos aonde não tem, entendeu? Pra defender aquilo. A mesma coisa do salto alto. Gente, é tanta coisa. Salto alto lá. Salto alto não podia cortar cabelo, não podia, mulher não podia usar calça. E aí, olha que engraçado. Vamos lá, vamos falar sobre isso. A mulher não pode usar calça, mas o homem. Não, a mulher não pode usar calça, porque tem que usar saia. E normalmente ou é abaixo do joelho ou é acima do joelho. E o homem não pode usar short pra não mostrar as pernas. A mulher pode mostrar as pernas e o homem não pode mostrar as pernas. Não faz sentido nenhum isso. Sendo que a perna da mulher chama muito Mas mais muito mais atenção. atenção. E aí vão falar, não, porque tem gente que gosta da batata da perna do homem, entendeu? Nossa. É que tem gente que engravidou pela orelha. Tipo, não faz sentido. O povo gosta de cada coisa. Mas enfim, então, tipo, é mais ou menos isso. Eu acredito que a música, ela, no seu contexto geral, no culto, ela serve para várias coisas, como oração, como profecia, como pregação, como louvor e como adoração. É isso, entendeu? E agora cabe ao ministro saber aproveitar cada uma dessas coisas para ser usada por Deus. É E verdade. deixando claro que o pastor Lucas sabe utilizar isso muito bem, obrigado. Ah, obrigado. Você que precisa aí de uma banda na sua igreja, ou você quer trazer o seu filho para aprender algum instrumento, tem aula, né, professor? Tem aula. Tem vagas abertas? Tem vagas abertas, tem alguns horários, graças a Deus. Eu começo em janeiro, tá? Oh, Ganhei glória. no penúltimo podcast, eu ganhei 50% de desconto nos 3 primeiros meses. E quem sabe aí em breve Vai fazer aula de canto? uma nova revelação. Sim, claro, eu sou cantor, né? Filho? Você nunca percebeu, não, que eu sou cantor? Nem deu pra anotar. Será que você nunca percebeu? Ah. Nem deu pra anotar. Então, gente, é isso. E agora, pastor, olhando para aquela câmera ali, deixa uma mensagem final para quem nos acompanha hoje. Uma mensagem do seu coração para alguém que está nos assistindo, Legal. que tem um desejo tem os desejos, desafios de tocar, de ser pastor, de acreditar. Você foi desacreditado pelo seu próprio tio, Uhum. tinha tudo para parar. Você, por muitas das vezes, se questionou pelo seu cargo pastoral. Hoje você enxerga aquilo que Deus te entregou, a confiança. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Vou deixar uma mensagem. Como que a gente chama? De autoajuda. Brincadeira, gente. A minha mensagem é o seguinte: o que toca no meu coração é não pare. Não pare, mesmo que você veja que as lutas pareçam ser maiores do que o seu potencial, a sua habilidade,
ou o que você tem. Porque se Deus te colocou nesse caminho ou nesse barco, ele sabe o que ele está fazendo. Então você não pode parar, entendeu? Eu lembro quando os discípulos estavam em meio ao mar e Jesus estava dormindo. A Bíblia diz que eles tiveram que jogar as fazendas. Imagina o desespero daquela hora ali. Eles tiveram que jogar tudo que eles tinham no meio da água, no mar. Tanto que tem algumas pessoas que dizem que os cestos que sobraram da multiplicação foram jogados no mar por causa disso. E aí você pensa, tipo, eles estavam em desespero. E a única coisa que eles conseguiam era acordar Jesus. E aí Jesus olha para eles e fala: homens de pequena fé. Então, se Deus está mandando a gente fazer alguma coisa, se Deus te deu esse cargo, esse ministério, esse chamado, esse talento, usufrui dele, tá? Coloca esse talento para trabalhar. Coloca esse talento. Talvez você não tenha potencial mesmo. Talvez não seja sobre você. Eu não tinha nenhum potencial, gente. Até hoje eu olho para mim e falo assim: meu, por que Deus me escolheu? Por que Deus me chamou? E eu vejo que, na verdade, não é por quem eu acho que eu sou, é por quem Ele disse que eu sou. Entendeu? E quando ele diz que você é filho, que você é amado, que ele tem uma obra sobre você, que ele se comprar sobre você, que ele te olha, que ele te vê e que ele tem um chamado na sua vida, não é você que pode impedir esse chamado, ou não é você que deve impedir esse chamado, por se achar, muitas das vezes, um inútil. Então, faça, corra atrás, entendeu? Coloque as suas mãos. Quando Pedro foi convidado para sair do barco, contando a segunda história da tempestade, quando Jesus aparece, os discípulos falam é um fantasma, aí Jesus fala, não tenhas medo, que sou eu, e Pedro fala, se tu és mesmo, manda que eu esteja contigo sobre as águas. Não foi Jesus que pegou Pedro. Jesus não pegou Pedro pela mão naquele momento. Jesus não pegou os pés de Pedro e colocou ele sobre as águas. Foi Pedro que saiu do barco. Então não desista do seu chamado, não desista do propósito que Deus tem na sua vida. Pegue os seus pés, saia do barco, viva o sobrenatural de Jesus, viva o sobrenatural de Deus, mesmo que você comece a afundar no meio do barco, entendeu? Mesmo que se no meio da trajetória você achar que você não consegue, você não pode, olhar para a tempestade e achar que ela é maior do que Deus, ou do que os propósitos de Deus na sua vida, não desista, não desista, porque eu te garanto que Jesus vai estender as mãos e vai te levar para o barco, para a bonança novamente, dizendo para você, homem de pequena fé. Meu Deus, glória a Deus por isso. Muito forte. Pastor, quem quer te achar nas redes sociais, como é que te acha? A pessoa assistiu, fala, meu, gostei do pastor, quero levar meu filho para fazer aula com ele. Como que vai te achar, pastor? Procura lá no Instagram, Lucas Bencael, tá? A gente mudou recentemente, né, Jana? A Jana é a minha marqueteira. A Jana trabalha pra mim também. Glória a Deus. Procura lá no Instagram, Lucas Bencael. No YouTube também eu tenho 2 canais. Eu tenho um canal particular que eu posto música cantando, tocando. E eu tenho um canal mais de aula, que é voltado para pessoas que querem aprender música. E aí eu coloco lá uns videozinhos falando, explicando sobre isso. Procura Lucas Bencael, você vai me encontrar lá no Instagram. Eu também tenho, se você é músico e você está me ouvindo, eu tenho 2 e-books para ajudar os músicos, ajudar os meus alunos. O primeiro e-book é como tocar música de ouvido, achando o tom da música. E o segundo e-book são 286 grooves e viradas para você evoluir na bateria. Esses 2 e-books também tá. Se você entrar lá no meu Instagram, você vai encontrar esses e-books na bio. Aperta lá direitinho na bio, você vai entrar no meu site. Olha, gente, isso é importante. Verdade. Você vai entrar lá no meu site e você vai encontrar esses produtos, tá bom? Acho que é isso. No Facebook também você me encontra como Lucas Alves. Mas eu acho que hoje em dia mais as pessoas estão usando mais Instagram e YouTube. Amém. Glória a Deus. Pra gente finalizar, quer falar alguma coisa, minha filha? Na verdade, pessoal, só lembrando, curte esse vídeo, compartilha também para os seus familiares e não esquece de se inscrever e ativar o sininho, senão você vai acabar perdendo os episódios quando forem sair, para assim você conseguir receber de primeira mão. Antes de a gente encerrar, eu vou pedir para o pastor fazer uma oração para a gente. Beleza. Amém? Amém. Feche seus olhos onde você estiver. Por favor, se você estiver dirigindo, pode ficar dos olhos abertos. Tá? Então para o carro. Ou para o carro. Senhor, eu te agradeço por esse podcast, por esse momento que nós estivemos aqui em tua presença. Muito obrigado pela vida do Fernando, pela vida da Janaína, pela vida também dos meus amigos, o Diego, o Rodrigo, que não puderam estar aqui hoje. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade e esse canal que está aberto aqui na ICPC. Deus, abençoa
tanto eles quanto cada pessoa que escutam as vozes deles. Em nome de Jesus, cada pessoa que é ministrada por esse podcast, por esse canal, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir a porta, que o Senhor venha se revelar para ele, venha se revelar para ela. Em nome de Jesus, não deixe que venha faltar nada, tanto materialmente, quanto espiritualmente, quanto emocionalmente. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir as portas de todas as formas e que ele e ela venham entender o propósito que o Senhor tem na vida deles. Em nome de Jesus, que esse episódio venha alcançar o coração das pessoas, que o Senhor venha ser a flecha que venha colocar nas minhas palavras a direção certa para cada coração. Em nome de Jesus, abençoa esse projeto, não permita que venha parar, dá força para cada pessoa que está aqui, nos dá força, em nome de Jesus, para que nós venhamos resistir às tempestades, venhamos resistir, ó Deus, às provações, venhamos resistir às faltas também. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Abençoe esse PC, abençoe a casa do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, como a gente só volta na próxima semana, quero desejar a todos um Feliz Natal, né? Feliz Natal, gente. Coma bastante, verdade. coma com moderação, crente, vigia, crente. E não esquece de comprar o panetone Ó, da Delícias da aproveita Promessa. sobremesas, irmão, tem cada sobremesa maravilhosa lá, @Delícias da Promessa. Vai lá.